Quando o rei volta para a dungeon, ele deixa uma coisa clara. Ele ainda não consegue drenar o demônio caveira. Então, em vez disso, ele caça os diabinhos primeiro. Um corte, um roubo, e a habilidade agulha de gelo é sua. Então ele transforma a criatura gritante em carvão com uma bola de fogo. O segundo diabinho congela de medo até que o demônio caveira simplesmente o reinvoca, forçando o rei a matá-lo repetidamente apenas para ganhar níveis suficientes para sobreviver. Mas o verdadeiro ponto de virada acontece quando o rei atinge o nível 30 e desbloqueia a síntese de habilidades. Em um movimento arriscado, ele funde uma agulha de gelo com uma bola de fogo e cria um ataque totalmente novo, uma lança de fogo. Ela rasga a barreira de mana do demônio caveira, permite que Rei a atravesse, e com um único soco, ele finalmente rouba as próprias defesas do demônio, e em seguida rouba o aprimoramento corporal extremo. O demônio caveira cai, uma enorme pedra de mana verde aparece. Rei sobe para o nível 33 em um dia, mas não muito tempo atrás, ele não era assim. Kurosaki cai, um prodígio de duas cores conhecido como Rei Roxo. Na sua sombra está seu irmão mais velho, nosso protagonista Rei, completamente sem cor e magicamente inerte. Rei se agarra à esperança como um carregador no grupo de seu irmão até que eles enfrentam um chefe de dungeon, Cronos, o deus do tempo e do espaço. Com um aceno de sua mão, Cronos aniquila sem esforço todo o grupo, incluindo Kai. Encurralado e enfrentando a morte certa, o desespero de Rei desbloqueia um poder proibido selado, o dreno de habilidade. Em um último ato de desafio, ele rouba a própria habilidade de Cronos de distorcer a realidade, rebobinar. A onda de poder, alimentada por pânico e arrependimento, não apenas rebobina um momento, mas envia o próprio rei através do tempo. Ele desperta anos no passado, armado com o poder roubado de um deus e uma determinação ardente. Desta vez, ele irá dominar seu próprio destino. Rei está totalmente chocado, e quando ele olha pela janela, percebe algo ainda mais chocante. O castelo invertido ainda está branco, o que deveria estar totalmente preto. Aparentemente, o castelo invertido era branco puro até 7 anos atrás, mas gradualmente começou a ficar preto. E quando ficou completamente escuro, a porta que libertou Cronos se abriu. De repente, ele percebe que realmente roubou a habilidade de rebobinar de Cronos para se enviar de volta ao passado. Ele pega seu telefone para confirmar a data exata e percebe que voltou 7 anos no tempo. Curioso, Rei abre sua janela de status para ver sua lista de habilidades, e chocantemente, a habilidade de rebobinar desapareceu. Mas a habilidade dreno de habilidade ainda permanece. Mesmo que o rebobinar tenha sumido, Rei ainda está feliz com o que lhe resta, porque por 10 anos, tudo o que ele queria era apenas uma única habilidade. E como ele tem o dreno de habilidade, ele se sente realizado. Nesse momento, o lembrete em seu telefone toca, lembrando de que naquele mesmo dia é o exame de mago. Rei então vai para a sede da Associação de Magos que supervisiona os assuntos de magos e conquistas de dungeons. Ele entra na sede aparentemente 9, antes que possa respirar ar puro, ouve um cara chamá-lo de sem cor por trás. Ele se vira para ver que os caras são Gouto e Oik, e ambos são subordinados de seu irmão. Eles também foram os que morreram na sala de Cronos. Gouto e Oik zombam de Rei por vir à sede para fazer o exame de mago mais uma vez. Eles lhe dizem que seus esforços são basicamente inúteis, porque não importa quantas vezes ele faça o teste, ele sempre permanecerá sem cor. Na verdade, esta não é a primeira vez que Rei faz o exame de mago, mas ele continuou fazendo o exame várias vezes porque se recusava a desistir. Não querendo brincar com eles, ele dá um tapa em suas mãos, dizendo-lhes para o deixarem em paz. Momentos depois, ele se encontra no escritório da examinadora, onde conhece a examinadora, Hinata Heimer, uma maga de rank B. Até Hinata está cansada de ver Rei, e ela lhe diz que ele acabará sendo morto se continuar tentando. Rei garante a Hinata que desta vez seria diferente das outras. Hinata não tem escolha a não ser acompanhar Rei ao local do exame. E como ele já fez o exame inúmeras vezes, ele não precisa de explicação. Aparentemente, ele deve coletar 3 pedras de mana de goblins para passar no exame. Para aqueles que despertaram uma habilidade, esta geralmente não é uma tarefa difícil, mas Rei sempre teve dificuldades com isso. Acontece que um evento chocante também aconteceu naquele mesmo dia. Um monstro aterrorizante apareceu na dungeon de nível 1, o que não deveria acontecer. Assim como o Rei esperava, o tal monstro apareceu à distância com uma aparência ameaçadora. O monstro acaba sendo um goblin de gorro vermelho, que é um monstro de nível 37. Hinata fica chocada ao ver isso, levando-a a se perguntar por que algo tão perigoso está presente na dungeon. Hinata saca sua espada, dizendo a Rei para correr para que ela possa protegê-lo. No entanto, Rei sabe que a diferença de nível é simplesmente esmagadora. Antes de ele regredir, Hinata perdeu para o monstro porque estava lutando para garantir que Rei pudesse ficar em segurança. Hinata apanhou tanto que foi forçada a se aposentar como maga.
Rei se culpou porque a carreira de Hinata como maga foi completamente arruinada por causa de sua incompetência. No entanto, desta vez, Rei está preparado para virar o jogo. Rei puxa sua espada curta e, enquanto o monstro avança em sua direção, ele atira a espada curta nele. Aparentemente, o monstro tem uma habilidade que aprimora suas capacidades físicas. E assim como o rei esperava, o monstro desvia facilmente da espada. O monstro continua seu avanço em direção a Rei, e Rei dá um soco forte em sua cabeça. Isso irrita o monstro, e quando ele está prestes a punir Rei por sua estupidez, o poder de Rei rouba a habilidade de aprimoramento corporal do monstro, melhorando finalmente os status físicos de Rei. O Goblin fica em choque, perguntando-se por que se sente tão impotente e inútil. Enquanto ele ainda está tentando entender as coisas, Rei corta facilmente o monstro ao meio, da cabeça para baixo. Hinata fica atordoada quando percebe que Rei acabou de derrotar um gorro vermelho com apenas um golpe. Rei, por outro lado, está maravilhado com sua habilidade, o dreno de habilidade, por ser tão impressionante. Ele está perdido em felicidade quando Hinata o traz de volta à realidade, perguntando como ele conseguiu derrotar o monstro. Percebendo que pode ser ruim para ele dizer que tem habilidades negras, Rei diz a Hinata que não foi nada mais do que uma coincidência. Hinata está gritando com o Rei para parar de mentir quando percebe que o exame deveria ser cancelado porque um monstro anormal acabou de aparecer na dungeon. Hinata diz a Rei que o evento precisa ser relatado à sede. Rei está preocupado consigo mesmo e lembra a Hinata que ele ainda tem mais 2 pedras de mana para coletar. Mas Hinata grita com ele, dizendo que ele está na situação errada para pensar em pedras de mana, porque é perigoso. Como o destino quis, 2 goblins comuns aparecem à distância, e Rei rapidamente os derrota cortando suas cabeças. Isso choca ainda mais Hinata, deixando-a de boca aberta. Rei então pega as pedras de mana que os goblins deixaram cair, perguntando à moça se ele pode pegá-las. Hinata está simplesmente atordoada demais para responder sua pergunta e, momentos depois, eles retornam à sede. Não muito depois disso, Hinata aparece com a licença de mago de Rei. Ele recebeu oficialmente o status de mago e foi colocado no rank C. Rei pega a licença e dá um pequeno sorriso, porque levou tempo suficiente para chegar onde está atualmente. Hinata também lhe mostra os detalhes sobre a troca das pedras de mana que ele coletou. Aparentemente, pedras de mana são uma fonte de energia valiosa que não emite CO2. Além de ser uma fonte de energia, ela pode ser vendida para a associação. Rei acredita que derrotar o monstro gorro vermelho, que é de rank A, lhe dará um pagamento decente. Ele verifica os detalhes do pagamento e quase grita de choque com a quantia enorme que vê. Por derrotar os goblins, ele está recebendo 1000, mas o gorro vermelho sozinho lhe dá 3 milhões. Hinata o aconselha a não perder a cabeça ainda, só porque ele derrotou um gorro vermelho. Rei ainda está surpreso porque nunca soube que magos ganham muito dinheiro, e Hinata lhe diz que ele pode ganhar ainda mais. Isso o deixa curioso, e ele pergunta a Hinata sobre as dungeons. Após sua conversa com Hinata, Rei vai para uma dungeon de rank C que foi reservada para ele. Rei fica maravilhado porque, no passado, ele não podia entrar em uma dungeon sozinho. No entanto, com seu novo poder, ele está convencido de que pode mudar o futuro. Quando ele está prestes a entrar na dungeon, é subitamente agarrado por uma habilidade conhecida como Mão de Mana. Rei se vira frustrado e, para sua surpresa, está sendo segurado por Goutou e Oi. Oi e Goutou zombam dele por tentar entrar em uma dungeon sozinho, dizendo-lhe que é contra as regras. Com um rosto desdenhoso, Rei diz aos dois que ele tem permissão porque passou no exame de mago. Os dois ficam surpresos ao ouvir isso e assumem que ele é um mentiroso crônico. Goutou então se aproxima de Rei e empurra sua cabeça para baixo com a Mão de Mana, dizendo-lhe para mostrar suas habilidades se ele realmente despertou. Aparentemente, a Mão de Mana é uma habilidade que comprime a própria mana em propriedade física. Mesmo com o aprimoramento corporal extremo, Rei percebe que não consegue se libertar. No entanto, ele não é de desistir em situações difíceis, e ele dá uma cabeçada furiosa em Goutou. Goutou cambaleia para trás, e ao mesmo tempo, Rei rouba sua habilidade de Mão de Mana. Como ele agora possui a Mão de Mana, a que foi colocada sobre ele por Goutou é finalmente desativada. Uma aura azul avassaladora emana de seu corpo, chocando Goutou e Oi. Rei não perde tempo em usar a Mão de Mana, agarrando Goutou com ela, forçando-o a admitir que Rei realmente despertou. Oi que se recusa a dar o braço a torcer e decide atacá-lo com uma bola de fogo. Rei ativa a habilidade de aprimoramento e a usa para cortar o ataque de fogo, chocando Oi. Ele está tentando entender o que acabou de acontecer quando Rei o alcança com um golpe que o joga para o outro lado da sala. Goutou fica chocado ao ver que Rei também pode usar o aprimoramento corporal. Enquanto se contorce de dor, Oik pergunta a Rei se ele agora é um mago de 2 cores. Rei simplesmente diz não. E nesse momento,
sua habilidade de dreno também rouba a bola de fogo de Oik, basicamente adicionando mais uma cor à sua lista de habilidades. O queixo de Oik quase cai quando ele vê isso, porque ele nunca viu ou ouviu falar de um mago com 3 cores. Rei mostra a ele o quão perigoso ele é, atirando uma bola de fogo nele, fazendo-o quase se borrar de medo. Rei então pergunta se eles ainda querem lutar, mas os dois se olham com medo antes de fugirem com o rabo entre as pernas. Depois que eles se vão, Rei imagina que Kai não ficará feliz se descobrir mais tarde o que acabou de acontecer. Basicamente, ele era o cachorrinho de Kai, e se ele souber que Rei despertou sua habilidade, ele definitivamente aparecerá para esmagá-lo. Kai já alcançou o impressionante nível 50, tornando um dos magos mais fortes da Era Moderna. Além de Kai, Rei percebe que tem que se preocupar com a dungeon assustadora que se abrirá em breve. Para se preparar para problemas futuros, Rei sabe que precisa aumentar seu nível o máximo que puder, e ele entra na dungeon. Aparentemente, o nível é a base da força, e subir de nível permite que um mago aprenda novas habilidades que aumentam sua reserva total de mana. Isso também aumenta a quantidade de mana que um mago pode controlar de uma só vez. Rei está passeando na dungeon quando é subitamente emboscado por um mago das chamas de nível 38, rodeando o mago a várias bolas de fogo, deixando o rei aterrorizado porque ele só consegue criar uma bola de fogo. O mago consegue fazer isso graças à enorme diferença de níveis. O mago lança suas bolas de fogo em Rei, embora consiga bloquear apenas uma, Rei é forçado a mudar de posição para desviar das outras. Rei percebe que não pode derrotar o monstro de frente, mas há uma coisa que não muda. Este é o fato de que, após usar uma habilidade, sempre há uma brecha, e Rei não desperdiça essa oportunidade enquanto avança em direção ao mago em alta velocidade. Embora a brecha seja de apenas 2 segundos, o mago se torna totalmente impotente naquele momento. Rei consegue socar o mago com tanta força que ele é arremessado para longe, enquanto também rouba sua habilidade de bola de fogo no processo. O mago se vê no chão e, quando tenta lançar seu ataque, percebe que se tornou impotente. Rei então lhe dá uma prova de seu próprio veneno, lançando 5 bolas de fogo nele, sobrecarregando-o com um enorme poder de fogo que o destrói completamente. Assim que o mago é morto, Rei é atingido por notificações, dizendo-lhe que ele subiu de nível. Ele percebe que derrotar monstros de nível mais alto dá uma tonelada de pontos de experiência. Embora seja bastante difícil enfrentar monstros de rank mais alto, Rei percebe que a habilidade dreno de habilidade lhe dá uma vantagem. Rei verifica sua janela de status e vê que subiu para o nível 12. Com isso, Rei estabelece uma meta de nível 30 para si mesmo. Ele começa a avançar pela dungeon, aniquilando monstros à torto e à direita. Em pouco tempo, Rei alcança o nível 27, mas percebe que já está desacelerando porque subir de nível está ficando mais difícil. Rei percebe que, para chegar ao nível 30, ele teria que derrotar oponentes de nível mais alto. Rei então vai para a parte mais profunda da dungeon, onde encontra a sala do chefe. Rei fica feliz por ter encontrado isso, pois é exatamente o que ele precisa. Rei abre a porta com força e, ao entrar na sala, encontra 2 diabinhos de nível 31 demônio caveira de nível 45. Rei fica cauteloso no momento em que vê isso, mas percebe que roubar suas técnicas o ajudará a obter vantagem. Rei avança em direção ao demônio caveira, com o objetivo de acertá-lo. Mas para sua surpresa, há uma barreira de mana ao redor do monstro, impedindo de ativar seu dreno de habilidade. O demônio caveira dificulta as coisas avançando em direção a Rei, quase arrancando sua cabeça, mas ele consegue desviar. Com a súbita explosão de energia do monstro, Rei percebe que teria que fazer algo bastante útil para derrotá-lo. Como ele ainda não tem o poder de drenar o demônio caveira, ele vai atrás dos diabinhos. Ele derruba um dos diabinhos, roubando a habilidade agulha de gelo dele antes de transformá-lo em churrasco com uma bola de fogo. O outro diabinho observa seu amigo se transformar em decorações de fogo, mas está com muito medo para se mover. Agora em posse da agulha de gelo, Rei volta sua atenção para o demônio caveira e o atinge com um ataque de agulha de gelo, esmagando finalmente sua barreira de mana. No entanto, o diabinho derrotado é imediatamente reinvocado graças ao poder do demônio caveira. Embora seja um estresse extra para Rei, ele não está reclamando, pois derrotar os diabinhos lhe dará pontos de experiência, e é exatamente disso que ele precisa. Ele derrota o diabinho novamente, garantindo-lhe outra subida de nível. Devido à recente subida de nível, a quantidade de mana que ele pode controlar também aumenta. Além disso, ele desbloqueia uma nova habilidade, a síntese de habilidades. Rei fica aliviado ao ver isso, porque é exatamente o que ele quer. Ele não perde tempo combinando a agulha de gelo com a bola de fogo usando a recém-adquirida síntese de habilidades. As habilidades vermelha e azul se fundem, criando uma lança de fogo que Rei dispara em direção ao demônio caveira.
O demônio caveira levanta sua barreira de mana como de costume, mas a lança de fogo a enfraquece, dando a Rei a chance de atravessá-la e alcançá-lo com seu soco. Ao atingir o demônio caveira, ele consegue roubar a barreira de mana dele, mas não para por aí. Ele também rouba o aprimoramento corporal extremo, deixando o demônio caveira totalmente confuso e impotente. Rei então finaliza impiedosamente o demônio caveira, enfiando uma lança de fogo em seu peito para envolvê-lo em chamas. Uma grande pedra de mana verde cai ao derrotar o demônio caveira, e ele também salta do nível 28 para o nível 33. Rei suspira de alívio após derrotar o monstro difícil, graças à habilidade de síntese de habilidades. Aparentemente, é uma técnica avançada destinada a criar habilidades ainda mais poderosas, e está disponível a partir do nível 30. Isso era o que Rei esperava, e ele está feliz por ter conseguido a tempo. Rei está aproveitando seu momento de vencedor quando o sistema o informa que ele atingiu o requisito de nível e o número de habilidades que ele pode reter através do dreno de habilidade aumentou. Seus espaços de habilidade saltaram de 3 para 5, e Rei sorri porque sabe que as coisas ficarão mais fáceis para ele. Depois de verificar tudo o que precisa, ele sai da dungeon e vai para a sede para entregar a pedra de mana verde. Hinata fica boquiaberta quando percebe que Rei derrotou um demônio caveira e até alcançou o nível 33 em apenas um dia. Rei sorri nervosamente, alegando que apenas teve sorte, mas Hinata o informa que é inédito passar do nível 30 em um único dia. Hinata o informa que, com seu nível atual, ele pode até se tornar um mago de rank B. Nesse momento, Rei ouve uma voz familiar ecoando atrás dele, e com ela vem uma aura aterrorizante. A voz não é outra senão a de seu irmão Kai, e Kai acredita que há um engano, porque não há como Rei ser do rank B. Kai ainda acrescenta que Rei é um cara sem cor que não tem talento algum. Hinata defende Rei, dizendo que ele realmente derrotou um gorro vermelho e o demônio caveira. No momento em que Kai ouve isso, ele perde o controle e ataca Rei imediatamente. Ele lança um soco poderoso direto em seu peito. Rei o bloqueia facilmente com a recém-adquirida guarda de mana, enquanto sorri para ele e lhe diz para ter cuidado. Com a habilidade de Rei de bloquear seu soco, Kai finalmente acredita no boato de que seu irmão despertou com habilidades. No entanto, Kai não está tão impressionado e insta Rei a tomar cuidado, porque ele gostaria de ver o quão capaz ele é. Hinata percebe que Kai está agindo de forma imprudente, forçando-a a perguntar se ele está se preparando para uma luta. Kai afirma que não haverá problema se Rei for realmente do rank B como eles afirmam, a menos que ele seja apenas um falso mago que subiu para o rank B sorrateiramente. Rei percebe que rejeitar as exigências de Kai só o preparará para futuros constrangimentos e problemas. Rei então decide aceitar o desafio de Kai, e isso choca Kai, mas ao mesmo tempo, o irrita. Os dois então vão para a arena da sede para resolver suas diferenças. Rei percebe que precisa ser cauteloso com a quantidade de mana que pode controlar de uma só vez, já que está enfrentando um oponente mais forte que ele. Rei também sabe que precisa ficar em guarda o tempo todo, já que seu combo máximo é de 3 habilidades básicas, enquanto o de Kai é de 5 habilidades. Apenas com esses números, Rei tem quase certeza de que vai perder para ele se tentar lutar de frente. Para tornar justo, Rei percebe que precisa trazer algo especial. Quando estão prontos para lutar, Rei ataca com as agulhas de gelo, e Kai responde com bolas de fogo. Os dois ataques colidem no meio, deixando uma forte explosão e uma nuvem de poeira. Isso cega a visão de Kai, antes que ele perceba, Rei o alcança com o aprimoramento corporal, chocando. Kai fica surpreso ao ver que seu irmão agora é um portador de 2 cores. Por outro lado, Rei está tentando calcular a quantidade de mana de habilidade que resta para Kai usar, já que ele já usou uma. Conforme se aproxima de Kai, ele ativa a síntese de habilidades para criar a lança de fogo. Kai fica surpreso ao ver isso, mas basicamente o informa que seu irmão agora pode usar habilidades de 3 cores. No entanto, ele não está nem um pouco preocupado com isso. No momento em que Rei está prestes a alcançá-lo, Kai o recebe com uma poderosa bola de fogo que destrói a lança de fogo de Rei antes de mandá-lo para o chão. O rosto de Rei se ilumina de horror porque sua lança de fogo, que consumiu mana de 2 habilidades, foi facilmente destruída com apenas uma habilidade simples. Kai zomba de seu irmão, dizendo que ele pode ser capaz de usar 3 cores de habilidades, mas não pode se comparar a ele porque está em um nível totalmente diferente. Para colocar Rei devidamente em seu lugar, Kai dispara bolas de fogo mortais contra ele. Rei é forçado a correr para tentar desviar das bolas de fogo enquanto também cria uma lança de fogo. Ele dispara a lança de fogo em Kai, mas Kai responde com seu habitual, a bola de fogo. A bola de fogo de Kai atravessa e vai direto para Rei, mas ele imediatamente levanta uma barreira de mana. No entanto, a barreira de mana não se compara ao poder de Kai e se estilhaça, mandando o Rei para o chão mais uma vez. Com o Rei no chão,
Kai caminha em sua direção, dizendo-lhe para curvar a cabeça em respeito, e ele esqueceria tudo o que aconteceu até agora. Ele quer que Rei admita que é um lixo comparado a ele. No fundo, Rei sabe que não pode vencer Kai com seus pequenos movimentos e poder, mas não está disposto a desistir porque continuaria vivendo como um escravo. Determinado a fazer seu próprio nome, ele se levanta, gritando para Kai que nunca se curvará a ele. Kai fica furioso quando vê isso e diz a Rei que talvez tenha que matá-lo. Kai ativa imediatamente a habilidade Overlock, que consome uma grande quantidade de mana, mas dobra a quantidade de mana que pode ser controlada de uma vez. Com o Overlock ativo, Kai consegue conjurar várias bolas de fogo e diz confiantemente a Rei que ele está prestes a testemunhar o poder de um rei, um ataque combo de 10. Rei é tomado pelo medo ao ver isso, pois reconhece o poder, já que é o movimento supremo de Kai. Basicamente, ele é uma pessoa que pode usar uma quantidade considerável de mana em comparação com aqueles de seu nível. No entanto, isso é algo em que Rei estava apostando e esperava que Kai usasse. Rei salta em direção a Kai, e Kai zomba dele, perguntando se ele acha que pode desviar de seu ataque no ar. Rei se vê enfrentando um monte de bolas de fogo, mas ele ativa a mão de mana, chocando Kai porque não esperava outra habilidade. Rei sabe que não importa o quão poderoso Kai seja, ele está limitado por um tempo de recarga. Ele consegue desviar das bolas de fogo e alcança Kai bem a tempo. Kai está em seu período de recarga quando o Rei o alcança, e ele lhe dá um soco no rosto. O soco de Rei é tão forte que lança Kai para o outro lado da arena. E ao socá-lo, Rei também consegue roubar sua habilidade Overlock. Rei está satisfeito com o resultado, já que também conseguiu roubar a habilidade Overlock. Rei acredita que venceu a luta, mas Kai se levanta com o rosto desfigurado, ameaçando matar Rei. Nesse momento, Kai usa a habilidade Lança Demoníaca, chocando o Rei, pois ele não esperava que Kai já tivesse aprendido essa habilidade. Aparentemente, é a maior habilidade de Kai, o que a torna completamente perigosa. Rei observa a lança vindo direto em sua direção, mas antes que ela possa atingi-lo, Rei consegue sair do caminho. Rei é forçado a admitir que a velocidade da lança é algo de outro mundo. Rei finalmente percebe que só conseguiu acertar Kai porque ele estava sendo descuidado, mas as coisas mudaram agora que Kai ficou realmente sério. Rei se vê correndo pela arena porque o nível de força entre ele e Kai disparou. Mesmo com a destruição que causou na arena, Kai está longe de terminar. Rei tenta revidar com sua lança de fogo, mas Kai supera sua habilidade com a lança demoníaca. A onda da explosão joga Rei direto na parede, e ele grita ao atingir o muro. Kai zomba dele, dizendo que é exatamente por isso que ele é chamado de Rei Púrpura. Rei não tem escolha a não ser admitir que Kai está realmente certo, porque sua lança demoníaca é uma das mais fortes. Kai fica sobre Rei mais uma vez, dizendo para ele não ficar convencido só porque pode usar várias habilidades. Rei admite que não é páreo para Kai em seu estado atual, mas de repente ele percebe que o jogo vai mudar se conseguir encontrar o potencial da habilidade púrpura. Antes da luta, o limite de sua síntese era de 2 cores, mas Rei muda totalmente o jogo ao ativar a habilidade Overlock. Kai fica chocado ao ver seu irmão usar a habilidade Overlock como se não fosse nada. Por causa do Overlock, sua capacidade de mana aumenta automaticamente e ele desbloqueia a síntese de habilidades. Rei sorri ao perceber que tirou a sorte grande, mas Kai está preocupado porque não sabe que plano sinistro ele está tramando. Nesse momento, Rei faz algo que ninguém nunca fez antes, que é combinar 3 cores juntas. Rei adiciona a habilidade vermelha à habilidade azul e completa tudo com a habilidade amarela, transformando-a finalmente em mana negra, deixando Kai de boca aberta. Basicamente, as cores de mana disponíveis são vermelho, amarelo e azul. Sempre disseram a Rei que ele não tinha afinidade com essas 3 cores, mas sem que eles soubessem, todos estavam errados. Rei é de uma estirpe totalmente diferente e rara, pois ele é um mago das trevas, algo inédito na história dos magos. Com a combinação das 3 cores, Rei cria a chama do abismo, que parece realmente mortal. O medo toma conta de Kai, e ele lança freneticamente uma lança demoníaca em Rei, gritando para ele ficar longe. Rei avista a lança e atira a bola de fogo do abismo nela, esmagando-a em um instante. Assim que a lança demoníaca é tirada do caminho, Rei corre em direção a Kai enquanto prepara outra bola de fogo. Kai não está disposto a desistir, e ele invoca outra lança demoníaca gigante em preparação para seu ataque. Kai lança sua lança demoníaca, e Rei a encontra no meio do caminho com a bola de fogo. A bola de fogo de Rei sobrepuja e consome a lança demoníaca, deixando uma grande explosão que nocauteia Kai. Rei não consegue acreditar no que vê enquanto cai no chão, maravilhado por ter finalmente derrotado Kai. A notificação do sistema aparece, informando que ele adquiriu a chama do abismo, tudo graças à síntese de habilidades. Momentos depois, Hinata se aproxima de Rei em completo choque, perguntando que tipo de habilidade ele acabou de usar.
Rei já está preocupado com isso, pois sabe que não pode continuar escondendo sua habilidade e força para sempre. Rei age como um cara legal e exibe sua habilidade, dizendo que parece ser uma habilidade negra. Isso envia uma onda de choque pelo corpo de Hinata, já que Rei é o primeiro usuário de habilidade negra. Rei então pergunta a ela se ele é obrigado a relatar a natureza de sua habilidade para a associação, porque ele gostaria de mantê-la em segredo entre eles. Hinata fica surpresa ao ouvir isso e diz a Rei que ele está perdendo uma oportunidade. Rei se pergunta que oportunidade ele pode estar perdendo, e Hinata lembra que o mago mais forte de cada cor sempre recebe o título de rei, o que basicamente significa que ele é o rei negro, já que não há mais ninguém. Rei pensa profundamente sobre isso. E embora a oferta seja tentadora, ele diz a Hinata que não a quer no momento. Rei sabe que ainda é fraco, o que não condiz com um rei. Nesse momento, ele se lembra que seu irmão ainda está desmaiado na arena e pergunta a Hinata se ele ficará bem. Hinata o informa que Kai é um dos reis, e com certeza se recuperará em breve, embora esteja gravemente ferido. Mesmo assim, Hinata planeja levá-lo para a sala médica. De repente, eles recebem uma notificação de emergência no celular. Quando ele a verifica, percebe que uma dungeon apareceu na entrada oeste do Parque Ikebukuro e o nível de mago recomendado para entrar é 70. Hinata fica chocada ao ver isso, mas Rei já esperava, pois sabia que isso havia acontecido em sua vida passada. É uma dungeon de nível 70, enquanto a maioria dos reis ainda está no nível 50. E na primeira semana do aparecimento da dungeon, os reis perceberam o quão fracos eles eram. Por causa disso, eles abandonaram a dungeon de Ikebukuro. Mas sem que eles soubessem, esse é o ponto de partida de uma tragédia. Aparentemente, a dungeon sofreu um colapso porque se espera que uma dungeon seja conquistada dentro de um prazo, ou então os monstros sairão de lá. A dungeon de Ikebukuro foi a primeira das dungeons onde ocorreu o surto de monstros. O aparecimento dos monstros resultou em tantas mortes, deixando a cidade de Tóquio sobrecarregada de monstros. Em troca, muitas pessoas morreram devido ao número aterrorizante de monstros que invadiram as ruas. No entanto, Rei está preparado para impedir que a tragédia aconteça novamente, custe o que custar. Hinata quase perde o equilíbrio quando o Rei lhe conta seu plano de conquistar a dungeon. Hinata tenta lhe dizer o quão perigosa é a dungeon, mesmo que ele seja bastante forte. Além disso, apenas magos de rank A podem entrar na dungeon, pois o nível de recomendação está bem acima de 50. Como há um pouco de tempo antes do surto da dungeon, Rei confirma se o exame de promoção para o rank A ainda é na próxima semana, e Hinata diz que sim. Sendo esse o caso, Rei conta a Hinata seu plano de subir para o rank A até o momento do próximo exame. Hinata fica ainda mais surpresa ao ouvir isso, mas não pode negar o fato de que Rei pode realmente passar no exame com suas habilidades. No entanto, ela parece indicar que há um problema, e Rei pergunta o que é. Hinata então lhe diz que, para fazer o teste de promoção para o rank A, ele precisa primeiro concluir uma dungeon de rank B com um grupo. Isso basicamente significa que ele tem que formar um grupo e concluir uma dungeon de rank B, e Rei havia se esquecido completamente disso. Rei verifica seu celular e tudo o que vê são mensagens lixo de pessoas dizendo que de jeito nenhum formariam um grupo com ele. Como ele precisa concluir uma dungeon de rank B antes que a semana termine, Rei sabe que está em uma posição difícil, pois é difícil concluir sozinho. Rei fica quebrando a cabeça, pensando no que pode fazer para sair de sua situação complicada. Nesse momento, ele ouve alguns magos repreendendo sua colega por ser tão fraca. Isso atinge Rei, que se lembra de que sempre foi tratado como lixo, assim como a excluída. Aparentemente, o nome da garota é Ishinose Aya, e seus colegas não estão se segurando e a chamam de peso morto. No momento em que Rei ouve o nome de Aya, ele se lembra de algo muito importante. Acontece que Aya seria conhecida como a Rei Escarlate no futuro, mas no momento atual ela ainda é conhecida como uma maga incompetente. Mesmo ela sendo fraca, Rei fica desapontado que os membros de seu grupo a estejam tratando como lixo. Aya tentou dizer aos membros de sua equipe que não pode ser expulsa do grupo, pois não conseguirá pagar as despesas médicas de sua irmã. Ela promete se sair melhor na próxima vez que entrar em uma dungeon, e a líder do grupo diz que estará esperando para ver o que ela pode fazer durante a incursão daquele mesmo dia. Ela avisa a Aya que ela definitivamente estará fora da equipe se errar, e Aya concorda nervosamente com isso. Aya e sua equipe então saem para enfrentar uma dungeon, mas Rei está preocupado que as coisas possam não ir bem. Rei sabe que Aya se tornou a Rei Escarlate nos anos seguintes, mas ela sofreu muitas dificuldades antes disso. Rei se lembra que foi por volta dessa época que ela se envolveu em um certo incidente. Aparentemente, ela foi gravemente ferida durante uma batalha de chefe e entrou em coma por anos. De repente, Rei percebe que o incidente pode ser naquele mesmo dia. Embora Rei não tenha certeza, ele podia ver que Aya estava agindo de forma muito estranha. Para evitar que algo louco aconteça com ela, Rei decide que precisa intervir. Enquanto isso,
Aya e sua equipe encontraram o chefe da dungeon, Dullahan, um monstro de nível 45. De repente, a líder do grupo faz algo extremamente louco, e ela empurra Aya para o alcance do monstro para que possa usá-la como isca. Ela diz a Aya para lutar contra o monstro sozinha, e Aya tenta lembrá-la de que não pode vencer o monstro sozinha. A líder do grupo então diz a Aya que ela será expulsa se não conseguir enfrentar o monstro-chefe sozinha. Aya é pressionada pela exigência da líder do grupo, mas acredita que não tem escolha, já que tudo o que está fazendo é pelo bem de sua irmã. O grupo assiste com diversão enquanto Aya caminha em direção ao chefe e atira uma bola de fogo nele. A bola de fogo de Aya atinge o alvo, mas o monstro não se move 1 centímetro de onde está. Aya entra em pânico quando percebe que seu ataque foi inútil contra o monstro. De repente, o Dullahan salta em sua direção, pronto para esmagá-la até a morte com sua grande espada. A espada atinge bem na sua frente, causando uma grande onda que estilhaça o chão e a joga no chão, totalmente à mercê do monstro. O monstro está prestes a acabar com ela quando o rei aparece em cena e, com a ajuda de seu aprimoramento corporal extremo, ele bloqueia o ataque do monstro. Aya fica chocada ao ver um salvador aparecer bem na sua frente, impedindo-a de morrer. Rei usa toda a sua força para repelir o ataque e empurra o monstro para trás. Aya fica maravilhada, e Rei se vira para se certificar de que ela está bem. Os membros do grupo de Aya não estão felizes que alguém apareceu do nada para estragar seu plano. Eles sabem que o Dullahan é um monstro assustador com um peso aterrorizante, mas Rei o empurrou como se não fosse nada. Nesse momento, Dullahan se levanta e solta um rugido alto que atinge todos os cantos da sala. Rei não se surpreende que o monstro ainda esteja vivo porque a armadura do Dullahan é obviamente aprimorada com uma habilidade de fortalecimento, o que torna ataques regulares completamente inúteis contra ele. Sendo esse o caso, Rei decide roubar a habilidade e anulá-la. Rei arrisca tudo e salta em direção ao monstro para tentar tocá-lo. Ele consegue tocar o monstro e ativa o dreno de habilidade. Mas para sua surpresa, a habilidade se recusa a ativar. Rei é forçado a pular para trás antes de ser cortado ao meio pelo monstro. Rei volta para onde Aya está, e ela pergunta se ele está bem. Rei a informa que está bem porque conseguiu bloquear o ataque do monstro com sua espada. Rei finalmente descobre que a armadura do Dullahan é sua parte externa e, para que o dreno de habilidade funcione, ele precisa tocar a parte interna de seu corpo. Nesse momento, o Dullahan bate sua espada no chão, liberando uma enorme explosão de energia. Rei levanta sua barreira de mana e grita para Aya ficar atrás dele para não ser atingida. A barreira de mana de Rei bloqueia com sucesso o ataque que se aproxima, mas a onda do ataque lança os membros do grupo voando como papéis. Apenas a líder do grupo permanece de pé, e ela lança com raiva uma lança de gelo no monstro. Surpreendentemente, o Dullahan bloqueia o ataque e retalia com um contra-ataque que a mulher não conseguiu desviar. Ela acaba sendo arremessada contra uma parede. Como a lança de gelo foi inútil contra o Dullahan, Rei percebe que precisa de uma habilidade que supera a habilidade de fortalecimento do monstro. Rei recorre ao uso de sua chama do abismo, e não perde tempo em preparar uma bola de fogo negra, chocando Aya. Rei lança a chama negra diretamente no monstro, e o Dullahan também envia sua onda de energia na direção de Rei. Os dois ataques se encontram no meio do caminho, mas a chama de Rei é poderosa demais e sobrepuja a explosão de energia do Dullahan. A chama negra atinge o Dullahan antes mesmo que ele tenha a chance de fazer qualquer coisa, e ele é engolido pelo fogo. Rei restringe os movimentos do monstro com a mão de mana para garantir que a chama negra faça seu trabalho. Isso é suficiente para queimar qualquer habilidade de fortalecimento de armadura que o Dullahan tenha, e ele se desfaz em pó pelo poder avassalador da chama negra. Com o Dullahan morto, ele derruba uma grande monopedra verde, mas Aya está mais preocupada com o poder incrível que Rei possui. Ela está completamente impressionada com como ele foi capaz de derrotar o monstro com apenas um golpe, e nervosamente agradece a Rei por salvar sua vida. Rei sorri enquanto diz à garota que ele está feliz por ela estar bem. No fundo, Rei está muito feliz por ter conseguido salvar Aya da morte. A irritante líder do grupo de Aya finalmente se levanta, parecendo completamente furiosa. Ela percebe que Rei é muito forte, mas sua ganância faz desejar a recompensa por derrotar o monstro. Ela se aproxima de Rei, dizendo-lhe para entregar a pedra de mana porque foram eles que se candidataram para conquistar a dungeon. Aya fica chocada ao ouvir isso e é forçada a lembrar a mulher irritante que Rei acabou de salvar suas vidas. Rei até diz à mulher que não tem problema em lhe dar a pedra de mana, mas em troca disso, Rei diz à mulher que quer Aya em seu grupo. Isso choca a líder do grupo e até a própria Aya. Rei então se vira para Aya dizendo que ela também está livre para fazer sua escolha, pois ele não está impondo nada a ela. A líder do grupo explode em uma risada maníaca ao ouvir isso e diz a Rei que concorda de todo o coração com o acordo. Ela toca no ombro de Aya, perguntando se ela também concorda com o acordo.
Aya responde sutilmente que aceita o acordo, e diz a Rei que agora está sob seus cuidados. A líder do grupo pega a monopedra e, enquanto se afasta, fala sobre como conseguiu fazer um bom negócio trocando um membro inútil do grupo. Desconhecido para ela, mas conhecido por Rei, Aya é o verdadeiro tesouro. Depois que o grupo se foi, Aya agradece a Rei mais uma vez por salvá-la, e Rei se desculpa por fazê-la deixar seu grupo tão de repente. Aya, por outro lado, não se preocupa muito consigo mesma porque acredita que só vai atrasar Rei. Rei então diz a ela que não há nada com que se preocupar, porque ela vai ficar mais forte, e até mais forte do que aqueles que a abandonaram. Aya fica chocada ao ouvir isso, pois não se vê como alguém que vai ficar mais forte. Rei então diz a ela que ouviu sua conversa com os antigos membros de seu grupo na sede, mas garante que não foi intencional. Pelo que ouviu, Rei diz a Aya que ele pode ser seu apoio. Aya fica aliviada ao ouvir isso e diz a Rei que está disposta a ficar sob seus cuidados. Rei sorri, percebendo que conseguiu um tesouro. No dia seguinte, Rei e Aya se preparam para sair na tentativa de conquistar uma dungeon de rank B. Aya pergunta se eles estarão aptos a fazer o exame de rank a se conquistarem a dungeon, e Rei diz que sim. Além disso, Rei a informa que há algo dentro da dungeon que a tornará mais forte. Isso deixa Aya curiosa, pois ela sabe que ficar mais forte ajudará a ganhar mais dinheiro para pagar as despesas médicas de sua irmã. Animada com isso, Aya mostra a Rei o quão empolgada ela está para enfrentar a dungeon. Os dois entram na dungeon de rank B, que é uma caverna de cristal. O primeiro grupo de monstros que encontram são lobos negros, e isso assusta Aya. No entanto, Rei a incentiva a ficar para trás enquanto ele cuida dos monstros. Rei corre em direção aos monstros e ativa o aprimoramento corporal extremo antes de alcançá-los. Armado com sua espada, ele corta os monstros como se fossem papel. Eles cortam após o outro, chocando Aya que observava de trás. Ela fica maravilhada com o quão forte Rei é, porque sua força não pode ser comparada à de seus antigos membros do grupo, mesmo eles sendo fortes. Rei então leva Aya exatamente para onde ele quer que eles vão, assegurando-lhe que vai apoiá-la. Ele a incentiva a seguir o plano, e Aya caminha em direção aos monstros na tentativa de derrotá-los para que possa subir de nível bem rápido. Embora ela só possa usar ataques simples, ela está disposta a dar o seu melhor contra os monstros. Aya conjura suas bolas de fogo em preparação para os pequenos monstros que correm em sua direção. Enquanto isso, Rei está parado observando de trás, pois preparou o teste perfeito para Aya perceber sua própria arma. Enquanto Aya está lidando com os monstros pequenos, um enorme aparece por trás. Mas Rei está pronto para lidar com isso, porque não está com vontade de permitir que nada interfira no que Aya está fazendo. Aya consegue derrotar os monstros, mas não importa o quanto ela faça, eles continuam vindo como se tivessem cartas de renascimento infinitas. Ela até é mordida no braço esquerdo para piorar as coisas, porque ficará sem mana se não encontrar uma maneira de lidar com os monstros irritantes. Aya está pensando em como sua vida é difícil quando olha para cima e vê Rei enfrentando um bando de monstros mais fortes apenas para facilitar as coisas para ela. É quando ela finalmente percebe que precisa parar de reclamar e começar a agir. Aya está pronta para corresponder aos padrões que Rei está estabelecendo para ela, e usa suas emoções para conjurar uma bola de fogo. Ela lança a bola de fogo nos monstros, e graças às emoções por trás dela, a bola de fogo cresce o suficiente para consumir os monstros como se fossem batatas fritas. Aya fica chocada ao perceber que sua bola de fogo está ficando maior, mas sua mana não está se esgotando. Rei, por outro lado, está feliz que Aya finalmente está dominando seus poderes, pois ela é, na verdade, adequada para batalhas de resistência. Basicamente, sua reserva de mana é sua maior arma, e ela acabou de descobrir isso. Aya fica maravilhada quando percebe que desbloqueou uma habilidade, a Fornalha. Momentos depois, os dois chegam à sala do chefe, que abriga um slime gigante de nível 52. Enquanto o Rei avança em direção ao slime, ele diz a Aya para usar sua nova habilidade contra o slime. Aya confirma a ordem e libera sua fornalha, soltando um poder de fogo avassalador que a choca. Ela não consegue acreditar que é capaz de um poder tão aterrorizante. Por outro lado, Rei sabe do que ela é capaz, porque a fornalha é uma habilidade que aumenta o poder de fogo de sua habilidade, mas a um alto custo de mana. Basicamente, combina com o conjunto de habilidades dela. Mas, de repente, Rei percebe que o nível de poder de fogo que ele está testemunhando é maior do que ele pensava. O poder de fogo de Aya envolve toda a sala, tornando-a vermelha, e ela finalmente aniquila o slime. Depois que o chefe é derrotado, Rei se aproxima dela, elogiando-a pelo bom trabalho. Aya fica inicialmente abalada, mas se recompõe e começa a rir porque nunca pensou que fosse capaz de um poder tão incrível. No entanto, ela não perde um segundo para agradecer a Rei, porque foi tudo graças a ele que ela descobriu seu potencial. Depois de conquistar a masmorra de rank B,
Os dois retornam à superfície, e ela menciona que conseguiram cumprir a condição que lhes permite participar do exame de Rank A, o que significa que o que resta é fazer o exame. Rei sorri para ela, confirmando isso, mas no fundo, ele está ansioso para fazer o exame e passar, porque é uma obrigação. No dia do exame de Rank A, os dois vão para a associação, e Hinata diz a eles que terão que medir suas capacidades de combate e emparelhá-los com alguém para uma batalha simulada. Rei está pronto para fazer o exame e passar, para que ele possa finalmente se tornar um mago de Rank A para seu próximo plano. Aya também está animada e incentiva Rei a dar o seu melhor também. Nesse momento, eles encontram os antigos membros do grupo e a líder irritante, Izoyama. Eles zombam dela por tentar fazer o exame, mas Rei se adianta para defender Aya, dizendo aos membros do grupo que Aya não vai perder para covardes como eles. Izoyama zomba e depois caçoa de Rei, dizendo a ele que ela tem membros de grupo melhores que ele pode conseguir em vez da inútil Aya. Nesse momento, o dito membro do grupo aparece à distância, e acaba por ser uma mulher, Aonuno Yuri. Isso imediatamente deixa Rei preocupado, porque ele já ouviu esse nome em sua vida passada. Aparentemente, Yuri era tão poderosa que uma vez conquistou sozinha uma masmorra muito perigosa sem muito esforço. Foi depois disso que ela ficou muito famosa. E a julgar pelas circunstâncias atuais, Rei facilmente deduz que Yuri provavelmente já é uma maga de Rank A. Yuri então se aproxima de Rei dizendo que ele parece ser alguém bastante interessante. Isso pega Rei de surpresa, fazendo-o encarar Yuri de forma estranha. Ai está preocupada com a forma como Rei está agindo, e ela chama seu nome. A menção de seu nome imediatamente diz a Yuri quem ele é, pois ela consegue deduzir que ele é o irmão mais velho de Kai. Além disso, ela soube que Kai perdeu para ele, e a notícia choca Rei porque ele não sabia que seus feitos tinham se espalhado tanto entre os magos. Aya, por outro lado, fica totalmente chocada que Rei derrotou Kai, e ela se vê obrigada a perguntar se é verdade. Yuri então se vira para dizer a Rei que ele pode ser impressionante, mas não tem chance contra ela. Yuri menciona que o Rei Púrpura, Kai, é mais fraco que ela. Momentos depois, os magos se reúnem no centro de treinamento para testar suas habilidades de combate contra o golem artificial fornecido pela associação. Aparentemente, o golem é coberto com uma rocha especial que é mais dura que uma rocha normal, e os magos são incentivados a dar o seu melhor contra ele. Rei é a primeira pessoa a ser chamada para testar sua força contra o golem. Ele para na frente do golem e conjura uma bola de fogo, mas os magos presentes começam a rir dele por tentar usar um elemento de fogo contra um golem de elemento metálico. Enquanto ele avança em direção ao golem, Rei tem quase certeza de que o elemento fogo será totalmente inútil contra o golem. Mas pouco antes de alcançar o golem, ele combina o ataque de fogo com o fragmento de gelo para criar a lança de fogo. Rei atira a lança de fogo no golem, e ela estilhaça a cabeça do golem, deixando uma nuvem de fumaça em seu rastro. O supervisor verifica o golem, e no momento em que não obtém resposta, ele confirma que o golem foi derrotado. Os magos que estavam zombando de Rei antes começaram a murmurar maravilhados, pois nunca esperavam que Rei derrubasse o golem com apenas um golpe. Yuri, por outro lado, fica impressionada com a forma como Rei fundiu os dois elementos para criar um elemento ainda mais poderoso. Rei sorri porque está obviamente orgulhoso de como lidou com toda a situação. Quanto a Aya, ela passa pelo teste de medição da reserva de mana, e precisa segurar uma bola de cristal com as mãos para obter a medição precisa. Assim que ela está prestes a tocar na bola de cristal, seus antigos membros do grupo já estão zombando dela, dizendo que ela deveria ter vergonha de ter vindo fazer o exame. No entanto, todos na sala ficam boquiabertos quando o dispositivo exibe seu poder de fogo avassalador. Izoyama não consegue acreditar nisso e assume que Aya está definitivamente trapaceando. Assim que terminam com os outros pré-requisitos, o examinador diz aos magos que as batalhas simuladas são a última coisa da lista. Para a primeira luta da batalha simulada, Aya é colocada contra sua nêmesis, Izoyama. Aya permanece calma enquanto está prestes a enfrentar a mulher, mas Izoyama mal pode esperar para lutar com Aya para poder expô-la como ela realmente é. A batalha começa. Izoyama lança um monte de agulhas de gelo em Aya, mas ela estilhaça tudo facilmente com uma bola de fogo gigante que lança fragmentos de gelo para todo lado, quase cegando a própria conjuradora. Izoyama fica chocada ao ver isso, pois nunca esperava que Aya tivesse uma habilidade de poder de fogo tão avassaladora. Izoyama se assusta, mas Aya ainda nem começou. Aya cria outra bola de fogo e a arremessa contra Izoyama. Izoyama sente o poder aterrorizante por trás da bola de fogo e imediatamente ergue uma barreira de mana, esperando que isso a salve. Antes que o ataque atinja, ela já está zombando de Aya por ser uma tola, porque seu plano de ataque é bastante simples. Ela planeja bloquear o ataque de Aya antes de lançar um contra-ataque para eliminá-la. De repente, ela percebe algo louco,
e é o fato de que o ataque de Aya não vai parar tão cedo. Aya continua lançando uma série de bolas de fogo em Izoyama e sua barreira de mana. E por causa dos ataques consecutivos, a barreira de mana se despedaça, expondo o medo de Izoyama por trás dela. Izoyama recorre a seu movimento covarde de sempre, mas enquanto foge, ela é atingida por um dos destroços resultantes do ataque de bola de fogo de Aya. Izoyama é atingida na parte de trás da cabeça e, ao cair no chão, cada fibra de sua existência se recusa a acreditar que Aya a superou em força. Ela cai no chão, e o examinador para a batalha, declarando Aya vencedora. O rosto de Aya se ilumina de empolgação e, ao retornar às arquibancadas, Rei a elogia pelo bom trabalho. Aya sorri, dizendo que não consegue acreditar que venceu, mas deseja boa sorte a Rei em sua batalha contra Yuri. Yuri permanece calmo enquanto diz a Rei para entrar na arena para a batalha deles. Enquanto eles entram no ringue, Yuri pergunta a Rei se há alguma razão específica pela qual ele está fazendo o exame. Rei permanece em silêncio, e Yuri diz que pode ver que ele está mais preparado em comparação com os outros participantes. Rei então responde que tem algo que precisa fazer a qualquer custo, e é por isso que não pode permitir que Yuri o detenha. Yuri sorri ao ouvir isso e libera uma aura avassaladora, lembrando a Rei que ela é muito forte. Rei garante a ela que está ciente disso, mas está confiante de que vai vencer. Yuri fica impressionada com a confiança dele e, para deixar a conversa de lado, ela sugere que eles lutem. Yuri começa com os ataques primeiro, e ela lança uma série de lâminas de mana em Rei. Rei saca sua espada para tentar bloquear as lâminas, mas ele tem dificuldades. Aparentemente, Yuri usa uma habilidade chamada Conversão de Mana que permite ao usuário manipular sua mana livremente. Nesse momento, Yuri surpreende Rei com um ataque poderoso e avassalador que quase o esmaga, mas ele consegue sair do caminho a tempo. Yuri sorri maldosamente, dizendo que Rei teve sorte de ter desviado do ataque, mas Rei está cansado de ficar na defensiva, e decide partir para o ataque. Ele corre em direção a ela, mas Yuri não vai permitir que ele chegue até ela tão facilmente. Ela lança alguns ataques de longa distância nele, mas ele os bloqueia usando sua barreira de mana. Rei então avança em direção a ela, e ele balança sua espada com muita força na tentativa de decapitá-la, mas ela salta para trás. Enquanto ela ainda está no ar, Rei tenta finalizá-la com sua lança de fogo, mas Yuri usa a habilidade de conversão de mana para criar um escudo para se proteger. Seu escudo consegue resistir ao poderoso ataque de lança de Rei, mas ela admite que ele deu o seu melhor. Rei, por outro lado, está preocupado porque a defesa dela parece ser totalmente impecável. Sem dúvida, Rei pode ver que ela é absolutamente forte. Yuri então faz o próximo movimento, lançando vários raios de longa distância em Rei, forçando-o a correr pela arena na tentativa de desviar. Rei admite que os ataques de Yuri são problemáticos, e Yuri, por outro lado, zomba dele, dizendo que ele não tem chance se acha que pode vencer correndo por aí. Rei então se vira em direção a ela, e ela o mira com seus ataques, acreditando que acabou para ele. No entanto, Rei tem outra coisa planejada. No momento em que os ataques estão prestes a atingi-lo, ele ativa seu aprimoramento físico e corta tudo que Yuri lança contra ele, chocando-a. No entanto, ela ainda não terminou com Rei. Yuri admite que é a primeira vez que vê alguém que pode empunhar 3 cores. No entanto, ela o choca, dizendo que também pode usar aprimoramento corporal. Ela ativa a habilidade e então conjura uma foice usando sua habilidade primária. De repente, ela desaparece bem na frente de Rei, e quando reaparece, está atrás dele. Rei quase perde a cabeça, mas consegue se virar bem a tempo de bloquear o ataque. Rei é arremessado para trás pelo ataque avassalador e pela velocidade de Yuri. Rei logo se vê na defensiva novamente enquanto Yuri o caça. Rei não consegue acreditar na quantidade de poder avassalador que a garota possui, e por causa disso, ele decide ir a extremos. Ele permite que Yuri se aproxime e agarra a mão dela. Mas Yuri zomba dele por isso, acreditando que não há nada a se fazer com isso. De repente, ela percebe que algo está errado com ela, e antes que perceba, Rei roubou sua habilidade de aprimoramento corporal. Ela começa a tropeçar para trás com a percepção de que seu poder a está deixando. Sem ter como se defender, Rei consegue a abertura perfeita para acertar um golpe certeiro em seu peito. Yuri tosse de dor enquanto cai no chão. Ela não consegue acreditar que Rei estava escondendo seu verdadeiro poder o tempo todo. Com Yuri no chão e incapaz de revidar, Rei é declarado vencedor do duelo. Mais tarde, Yuri acorda no hospital e vê Rei e Aya ao seu lado. Os dois ficam felizes em vê-la de volta à vida, e ela admite que perdeu totalmente a luta. Ela diz a Rei que não esperava que ele fosse tão forte quanto é. Yuri então pergunta por que ele veio visitá-la. Com uma voz e postura humildes, Rei inclina a cabeça, perguntando a Yuri se ela se importaria de se juntar ao seu grupo. Yuri fica chocada ao ouvir isso, e Rei a informa que, após reavaliar a batalha,
ela também foi promovida para o rank A. Rei admite que eles precisam de Yuri se quiserem ter uma chance de conquistar masmorras difíceis. Rei ainda está falando quando Yuri interrompe rindo alto, dizendo que ele é um cara muito interessante. Yuri não prolonga as coisas e diz a Rei que não se importa em seguir sua liderança. Rei fica feliz em ouvir isso, e os dois apertam as mãos para selar o acordo. De repente, o chão começa a tremer ferozmente, deixando o Rei totalmente preocupado. Ele se pergunta o que pode estar acontecendo, e sem que ele saiba, Cronos está tentando se libertar de onde está aprisionado, e tudo o que precisa é de um pouco mais de força para conseguir. Quando o tremor parou, Rei lembrou que em sua vida passada, muitos terremotos semelhantes a este aconteceram antes que a masmorra de Ikebukuro desabasse mais tarde. Rei percebe que eles já estão chegando ao limite de tempo para a ruptura da masmorra. Embora a masmorra seja bem difícil de enfrentar, Rei não acha que eles tenham escolha neste momento. Nesse momento, ele conta às duas garotas seu plano de conquistar a masmorra, e isso as assusta de morte. Elas o lembram que a masmorra é a mais difícil da região, o que a torna ainda mais perigosa para os três. Yuri então pergunta se ele está sugerindo que eles conquistem a masmorra por causa do terremoto que aconteceu, e Rei confessa que tem um mau pressentimento sobre isso. Rei diz que há vários relatos sobre monstros anormais, e ele quer acreditar que isso é um pré-requisito para algo mais perigoso. Yuri não se importa com o que Rei diz, contanto que ela siga sua liderança. Percebendo que Yuri está de acordo, Aya também garante a Rei seu apoio. Rei fica feliz em ouvir isso e agradece pelo apoio. No dia seguinte, Rei e seu grupo enviam um pedido para conquistar a masmorra de Ikebukuro para Hinata. O pedido deles é aprovado, e o trio se dirige para a entrada da masmorra. Sendo a pessoa insana que é, Yuri está super animada para enfrentar a masmorra. Aya menciona que teria sido melhor se tivessem gente suficiente para ajudar, mas Rei diz que isso é impossível, já que a associação é limitada no número de magos de rank a que podem mobilizar. Ele então diz que teria sido bom se uma certa pessoa chamada Oikawa estivesse com eles. Antes da regressão, Oikawa era conhecido por ser um dos melhores do Japão. Rei teme que Cronos apareça novamente se a ruptura da masmorra acontecer, e ele está determinado a garantir que isso não aconteça. Antes de entrar, as garotas insistem para que Rei deixe as formalidades de lado e as chame por seus nomes normais. Para não perder mais tempo, ele concorda com isso, e o trio entra na masmorra em seguida. Ao entrar, o primeiro monstro que encontram é um demônio caveira de nível 71. Rei fica chocado ao ver isso, já que o monstro é um chefe em outras masmorras de baixo nível, mas já está aparecendo na entrada desta masmorra. Sem medo, o trio avança em direção ao demônio caveira, e ele imediatamente ergue uma barreira de mana. Rei percebe que tirar a barreira de mana do caminho é a primeira coisa a fazer, e ele atira uma lança de fogo na barreira. No entanto, um único golpe da lança de fogo parece ser fraco demais para destruir a barreira. Aya e Yuri então liberam seus esforços combinados para derrubar a barreira, dando a Rei a chance de correr em direção a ele e cortá-lo ao meio. Como de costume, derrotar o demônio caveira lhes fornece uma grande monopedra verde. Rei elogia as garotas por seu time impecável em derrubar a barreira. Yuri então finalmente cria coragem para perguntar a Rei como ele consegue usar tantas habilidades. Rei leva um minuto, mas finalmente responde, revelando que tem uma habilidade chamada drenagem de habilidade. As garotas ficam confusas com isso, e Rei explica que, apenas tocando, ele é capaz de roubar a habilidade de outra pessoa. Finalmente, Yuri entende o que aconteceu durante o duelo deles. No entanto, Rei garante a Yuri que já devolveu a habilidade dela. Aya, por outro lado, fica totalmente impressionada porque não esperava que Rei tivesse uma habilidade tão poderosa. Ela finalmente percebe por que Rei queria que eles enfrentassem a masmorra, e conclui que eles estão em boas mãos enquanto Rei estiver com eles. Aya também está determinada a garantir que não seja um fardo para a equipe. Com isso, a equipe continua seu avanço mais fundo na masmorra e, pouco depois, chegam à sala do chefe. Aya observa que o tremor do chão está ficando mais intenso. Ela se vê obrigada a perguntar se eles realmente têm o que é preciso para enfrentar o monstro-chefe. Rei então diz a Aya que eles subiram de nível a caminho da sala do chefe. E com isso, ele acredita que eles devem ser capazes de conseguir. Aya admite que o cara está certo em sua análise, e ela está pronta para provar à equipe que não é um empecilho. De repente, algo aparece por trás e agarra Aya antes que qualquer um deles possa reagir. Eles se viram para ver uma criatura aterrorizante, um ceifador sinistro de nível 89, que é o chefe da masmorra. Rei fica chocado e aterrorizado, já que o chefe não deveria estar fora de sua sala. Isso deixa várias perguntas passando por sua cabeça, mas o foco principal de tudo é que eles estão em uma grande enrascada. Rei então diz a Yuri que as coisas podem parecer ruins, mas eles não têm escolha a não ser salvar Aya. Rei grita por Aya para ter certeza de que ela está bem.
Aparentemente, Aya conseguiu lançar uma barreira de mana para evitar ser esmagada, mas ao mesmo tempo, Rei está preocupado porque Aya pode ter uma grande reserva de mana, mas ainda há um limite para isso. Embora a melhor opção para ele seja usar sua chama do abismo, ele não pode, já que Aya será pega no fogo cruzado. A única solução para o problema é realmente encontrar uma maneira de ajudá-la a sair da situação. Rei então diz a Yuri que vai fazer o seu melhor para chamar a atenção do tentáculo, e a incita a encontrar uma maneira de salvar Aya. Com um plano aparentemente sólido, os dois avançam em direção ao monstro. Rei se coloca diretamente onde o monstro está virado e quase é atingido por um tentáculo, mas ele desvia por pouco. O dano do tentáculo estilhaça o chão, chocando o rei. Ele percebe imediatamente que está acabado se sofrer um golpe direto. Justo quando ele pensa que está fora de perigo, um dos tentáculos aparece por trás. Aya acredita que o cara está acabado enquanto grita seu nome em dor. Felizmente para Rei, ele conseguiu sair da situação apertada usando a mão de mana, e deu um suspiro de alívio. Enquanto todo o caos se desenrola, Yuri teve a chance de alcançar o monstro. Ela balança sua foice, esperando acertar um golpe crítico, mas seu ataque ricocheteia, e é quando eles percebem que o monstro tem uma habilidade de fortalecimento. Yuri é forçada a recuar antes que seja esmagada entre os grandes tentáculos do monstro. Rei a verifica, e ela garante ao cara que está bem. No entanto, os dois podiam ver que havia algo estranho em tudo aquilo. Basicamente, monstros de tentáculos sempre têm defesa baixa, e esta é a primeira vez que Rei vê um com uma habilidade de fortalecimento. Além da lista de coisas estranhas acontecendo com o monstro, está o fato de que ele está fora de sua sala. Sem que ele saiba, Cronos está desempenhando um grande papel em tudo que está se desenrolando bem na frente dele. No entanto, o monstro está vindo para cima deles com tanta raiva que eles não têm tempo para começar a pensar no que fazer. Enquanto está presa dentro de sua barreira protetora, Aya acredita que o que os outros dois estão enfrentando é basicamente culpa dela. Ela percebe que tem sido muito passiva porque está sempre contando com o rei para resolver as coisas. Ela começa a quebrar a cabeça para pensar em algo que ela possa realmente fazer para ajudar na situação. Yuri e Rei logo têm um grande problema em mãos porque estão quase sem mana, graças ao número de batalhas em que estiveram envolvidos. Rei está prestes a desistir da situação quando de repente se lembra de algo. Ele grita para Aya, dizendo a ela para atingi-los com sua fusão de mana. Aya fica chocada ao ouvir isso, e o mesmo acontece com Yuri, que acha a habilidade inútil, já que consome muita mana. Rei entende por que eles pensam assim, porque a habilidade também foi considerada inútil em sua vida passada. Mas graças a um certo mago, o valor da habilidade foi descoberto mais tarde. Este dito mago não é outro senão a própria Aya, pois foi ela quem descobriu isso antes da regressão. Aya também está em conflito sobre a habilidade, já que ela nunca a usou antes. Mas como o rei está pedindo para ela fazer isso, ela está disposta. Nesse momento, Aya libera sua habilidade, e ela atinge os dois exatamente como planejado. Surpreendentemente, Yuri percebe que sua mana está começando a se recuperar, mas Rei apenas sorri porque conhece a essência da habilidade. Aparentemente, a fusão de mana tem um efeito que compartilha a mana do usuário, mas é uma habilidade que apenas um mago com uma grande quantidade de mana pode dominar. Aya fica animada ao ver isso, mas de repente, ela percebe que a quantidade de mana que está compartilhando não é suficiente. Então ela se dá conta de que seu compartilhamento de mana está restrito por causa da barreira de mana que ela ativou. Para ajudar a equipe adequadamente, ela libera sua barreira de mana, dando ao monstro a chance de agarrá-la com força. No entanto, Aya consegue liberar toda a sua mana para que os dois possam operar. Assim que termina de fazer isso, ela diz fracamente aos dois que o resto é com eles. Com o sacrifício de sua companheira de equipe, os dois ficam super determinados a derrotar o monstro a qualquer custo. Os dois avançam em direção ao monstro, prontos para despedaçá-lo para salvar Yuri. Como sua mana foi restaurada, eles têm o que é preciso para atravessar as defesas do monstro usando sua habilidade de aprimoramento. Eles começam a dizimar os monstros à torto e à direito, e Rei incita Yuri a manter o ritmo para que possam salvar Aya. Rei tem a chance de chegar até Aya, mas o monstro está um passo à frente deles. O monstro imediatamente muda a posição de Aya, tornando as coisas ainda mais difíceis para eles. Rei percebe facilmente que, do jeito que as coisas estão indo, eles não conseguirão chegar até Aya. No entanto, Yuri garante a ele que ela vai abrir um caminho para ele. Yuri então usa sua habilidade principal para liberar tanta aura, criando escadas para Rei subir e alcançar Aya. Rei agradece pela ajuda e corre em direção a Aya usando as escadas. O monstro tenta bloquear seu caminho com alguns de seus tentáculos, mas Rei os corta facilmente com pura fúria. Com tanta velocidade e determinação, ele alcança Aya e a liberta das garras do monstro. Rei consegue chegar ao chão e verifica Aya para ter certeza de que ela está bem. Aya abre os olhos e sorri,
dizendo que Rei é tão impressionante como sempre. Yuri então corre até ela, dizendo a Aya que ela na verdade salvou com sua habilidade. Yuri admite que Aya tem coragem. Embora tenham resgatado Aya, a missão principal de derrotar o monstro permanece. Rei e Yuri correm em direção ao monstro, mas as coisas ficam ainda mais difíceis porque ele regenera seus tentáculos. Yuri percebe que eles se encontram em uma situação difícil e pergunta a Rei qual deve ser o próximo passo. Rei então diz a Yuri para deixar o resto com ele, embora ela esteja cética, concorda em deixá-lo fazer o que quer. Rei corre em direção ao monstro, garantindo a Yuri que ele vai acabar com ele. Yuri fica chocada quando percebe que Rei está correndo em direção ao monstro sem uma arma na mão. Assim que Rei está prestes a alcançar o corpo principal do monstro, ele regenera um de seus tentáculos para bloquear seu caminho. Rei então ativa o poder de Overclock, na esperança de dobrar seu poder de fogo antes de usar a chama do abismo. Seu corpo inteiro é envolto por uma aura escura enquanto ele lança uma chama poderosa no monstro, por fim abrindo sua cabeça. O monstro cai no chão, e isso choca Cronos, que não esperava que o ceifador fosse derrotado. Apesar disso, ele está determinado a garantir que Rei e seus amigos não saiam vivos. A equipe ainda está comemorando sua vitória quando um fluido escuro emerge do corpo derrotado do monstro e vai direto para Aya. Quase a empala, mas Rei consegue tirá-la do caminho bem a tempo. Rei percebe que o fluido está ficando mais poderoso e grita para as garotas fugirem. Enquanto correm em direção à saída, Rei espera que eles não morram, já que conseguiram impedir o colapso da masmorra. Quando estão prestes a alcançar a saída, o fluido os alcança. O trio está prestes a ser engolido quando um escudo dourado os cobre, e uma voz severa lhes diz para se afastarem. A equipe se vira para ver seu salvador, que não é outro senão o poderoso Oikawa Hikaru. As garotas ficam chocadas quando Oikawa se apresenta, porque Rei havia mencionado seu nome antes de entrarem na masmorra. Rei admite que ele é o mesmo cara de quem ele queria ajuda. Basicamente, Oikawa é mais forte que todos eles porque ele é atualmente um mago de rank S. Além disso, ele era conhecido como Rei Amarelo antes da regressão de Rei. Rei sabe que eles estariam fritos se Oikawa não tivesse chegado bem a tempo de protegê-los com sua magia de barreira. Oikawa pisca para eles, dizendo que está feliz por ter chegado a tempo de salvá-los. Oikawa mencionou que estava em outra masmorra, o que foi um pedido do país. No entanto, ele foi contatado por alguém que não é outra senão Hinata. Oikawa então choca Rei ao dizer que o conhece, já que ele é irmão de Kai. Oikawa assegura a Rei que ele não tem com o que se preocupar, porque estava apenas interessado nele. Rei fica aliviado ao ouvir isso e finalmente agradece a Oikawa pela ajuda. Oikawa não leva isso como algo muito sério e diz a Rei que ele fez algo impressionante ao derrotar o chefe da masmorra. Nesse momento, a pedra de mana da derrota do monstro cai, e Oikawa fica chocado com o tamanho da pedra. Oikawa percebe que o chefe da masmorra é muito forte e joga a pedra de mana para Rei, que mal consegue pegá-la antes que caia. Oikawa parabeniza Rei, dizendo que espera mais dele. Depois de dizer isso, Oikawa sai da masmorra, e a equipe o segue. Quando entram no prédio da associação, Yuri menciona que Oikawa é um sujeito interessante, e Rei concorda com ela. Hinata fica chocada quando vê a equipe chegando e começa a gritar, perguntando se eles estão bem. Hinata estava preocupada com a equipe, já que eles estavam demorando muito na masmorra. Hinata repreende Rei por ir direto para a masmorra após enviar seu formulário de inscrição, mesmo que a masmorra seja mais perigosa que as outras. Hinata então pergunta sobre o progresso deles na masmorra, esperando que eles ainda estivessem no nível de entrada. Hinata e seus colegas atendentes quase têm um ataque quando Rei menciona que eles conquistaram a masmorra inteira. Eles não conseguem acreditar em seus olhos e ouvidos, fazendo-os gritar como maníacos. A informação sobre a conquista da masmorra de Kegukuro logo começa a se espalhar. As guildas começam a correr para tentar contatar a pessoa que conquistou a masmorra. Ao se dirigir à imprensa, Aya diz que finalmente tem dinheiro suficiente para cobrir as despesas médicas de sua irmã. Além disso, agradece a Rei pela grande oportunidade. Izoyama e os membros de sua equipe ficam totalmente irritados ao ver isso, mas Izoyama ainda quer acreditar que Aya está trapaceando. O mesmo se aplica a Kai, que está totalmente furioso por Rei ter sido quem conquistou a masmorra. A notícia sobre Rei conquistando a masmorra se espalhou por toda parte, especialmente porque ele era conhecido como incolor antes. Os chats em grupo enlouqueceram com amigos se chamando, sugerindo que todos pedissem desculpas por falar mal de Rei. Enquanto todos falam sobre o quão impressionante Rei é, ele está pensando em como vai ficar mais forte, já que conseguiu conquistar a masmorra graças à ajuda que recebeu de outros. 3 dias depois, Rei vai para a associação porque Inato convocou, afirmando que há algo que ele precisa ouvir. Rei e as garotas ficam chocados quando Hinata lhes diz que receberam um pedido para conquistar uma certa masmorra. Aya não consegue acreditar nisso porque eles acabaram de se tornar magos de rank A,
e Hinata diz que isso é possível graças à sua recente conquista. Basicamente, as explorações de masmorras são geralmente solicitadas pelos próprios magos, mas receber um pedido formal é algo que a associação só permite a um certo número de magos. Aya sorri, dizendo a Rei que todos estão contando com ele, mas Rei discorda, dizendo que toda a equipe é necessária. Rei então pergunta a Hinata quem fez o pedido, mas ela diz a Rei que não pode responder porque os superiores disseram para ela manter em segredo. Como esperado, Yuri quer que eles aceitem a missão só porque parece divertido. Rei é obrigado a aceitar, já que foi feito através da associação, então não deve ser nada suspeito. Nesse momento, Hinata menciona que um mago de rank S os acompanhará na missão. No dia seguinte, a equipe vai para o local onde deve encontrar o dito mago de rank S. Ai está curiosa para ver quem será a pessoa. Momentaneamente, eles encontram a pessoa e, para sua maior surpresa, é Oikawa. Ao entrarem na masmorra, Rei menciona que nunca pensou que Oikawa seria quem os escoltaria, e Oikawa sorri, dizendo que já sabia, mas queria manter como surpresa. Oikawa então menciona que está ansioso pela missão porque o mundo inteiro também está observando eles. Aya fica impressionada com o quão despreocupado Oikawa é, e Rei concorda com ela, mas a lembra que o cara ainda é um mago de rank S mesmo assim. Rei então pergunta a Oikawa se é verdade que há um mecanismo complicado dentro da masmorra, e Oikawa diz que sim. Aparentemente, a equipe de batedores voltou com um relatório de que havia uma parede de fogo bloqueando o caminho. Rei está curioso sobre isso e pergunta como eles devem lidar com a situação. Oikawa então os lembra que ele tem sua habilidade de barreira, e enquanto ele estiver com eles, a parede de fogo não significa nada. Rei percebe que o cara está excessivamente confiante e se pergunta se ele acha que a masmorra será fácil. Como se Oikawa pudesse ouvir seus pensamentos, ele diz a Rei que ele verá o quão legal ele é quando vir em ação, porque ele será quem carregará a equipe inteira. De repente, uma onda de monstros aparece em cena, e Rei diz à sua equipe para se preparar para lutar. Ele também está interessado em ver quão forte um mago de rank S realmente é. De repente, ele avista Oikawa sentado no canto com medo estampado em seu rosto. Oikawa diz ao trio para cuidar dos monstros porque ele não está muito familiarizado com o tipo de monstros que eles estão enfrentando no momento. Aya lembra Oikawa do que ele disse sobre ser o cara principal, mas Rei apenas diz à sua equipe para enfrentar o monstro e esquecer o covarde. O trio assume sua posição e começa a lançar ataques de longo alcance contra os monstros que se aproximam. Yuri avança confiantemente contra os monstros, dizendo que eles não são nada comparados aos monstros que enfrentaram no passado. Ai e Yuri eliminam a maioria dos monstros, e Rei acaba com o resto com sua lança de fogo. Oikawa fica impressionado ao ver isso. E depois que os monstros são derrotados, Aya comemora animadamente com Rei. Oikawa finalmente se levanta de onde estava escondido, afirmando que odeia insetos e agradecendo por terem salvado sua vida. De repente, alguns lobos aparecem por trás e avançam em direção a Oikawa, mas ele fica sério e os prende em uma caixa quadrada, matando-os com bastante facilidade. Rei e sua equipe ficam chocados ao ver isso, e Rei pergunta a Oikawa que tipo de habilidade ele acabou de usar. Oikawa menciona que a habilidade se chama Caixa Quadrada, e é uma de suas habilidades de barreira. No entanto, a habilidade não pode ser usada contra um inimigo grande. Rei fica completamente maravilhado porque já ouviu falar dela antes, mas esta é a primeira vez que a testemunha. Assim que os monstros são eliminados, Oikawa sugere que eles continuem em frente. Enquanto o Rei caminha atrás dele, ele está completamente admirado com Oikawa, porque ele é a personificação de como um rank S deveria ser. Momentaneamente, eles chegam à parede de fogo, e é exatamente como o relatório dizia. A intensidade do fogo pode ser sentida a alguns metros de distância, mesmo sem se aproximar. Nesse momento, Oikawa dá um passo à frente e cria um caminho através do fogo com sua magia de barreira. A equipe caminha animadamente pela passagem e logo encontra outro buraco, que leva à sala do chefe. Como todos estão prontos, Rei sugere que entrem nos aposentos do chefe. No fundo, Oikawa está esperando para ver do que Rei é capaz, porque quer saber se ele é uma fraude ou se é o verdadeiro negócio. Ao entrarem na sala, Rei reclama do calor, o que obviamente significa o poder do inimigo que estão prestes a enfrentar. O chefe finalmente aparece, e acaba por ser uma vestimenta de chamas de nível 68. A simples aparência do chefe já causa arrepios na espinha de Rei. Rei entra em pânico enquanto o monstro caminha em direção a eles e diz à equipe para erguer uma barreira de mana. No entanto, Oikawa lhe diz que não há necessidade disso. O monstro libera seu sopro de chamas sobre eles, mas Oikawa bloqueia facilmente usando sua magia de barreira. Isso finalmente explode a mente de Rei, e Oikawa diz a Rei que ele cuidará da defesa enquanto eles cuidam do ataque. Rei reconhece a ordem, mas para por um momento para pensar no que fazer. Ele percebe que a barreira pode falhar a qualquer momento se for atingida severamente.
Rei pensa em usar sua chama do abismo, mas rapidamente descarta a ideia porque o monstro é muito rápido. E, além disso, é um monstro de nível chefe. Como o uso de mana para a chama do abismo é muito alto, Rei percebe que terá que derrotar o monstro de outra maneira. Rei então lidera o ataque enquanto diz a Yuri e Aya para encontrarem uma brecha para atacar. Ao se aproximar do monstro, Rei ativa seu aprimoramento corporal e salta em direção a ele. Rei engana o monstro fazendo-o pensar que vai atacá-lo de frente, mas Rei manobra para trás dele antes de desferir um golpe crítico. Yuri e Aya também dão suporte por trás, lançando seus ataques de longo alcance no monstro-chefe. Mesmo com o ataque combinado, o monstro permanece imóvel, e isso apenas confirma o medo de Rei de que o monstro é muito forte. Rei percebe que eles estarão em desvantagem se a batalha continuar por mais tempo do que o esperado. Rei já está suando com o calor intenso e percebe que derrotar o monstro rapidamente é fundamental. Enquanto isso, Oikawa está observando de trás, esperando para ver o que Rei fará, já que se encontra em uma situação tão terrível. Nesse momento, Rei diz a Yuri e Aya para começarem a direcionar seus ataques para os pés do monstro em vez de seu corpo. Yuri e Aya aceitam alegremente seu plano e imediatamente enviam seus ataques para os pés do monstro. Aya vai ainda mais longe, atingindo o monstro com uma habilidade chamada Projétil de Pedra. Isso força o monstro a começar a pular, mas Rei percebe que, por mais ágil que seja, não há como ele conseguir desviar de ataques no ar. Rei salta em direção ao monstro e, assim que está prestes a alcançá-lo, cobre sua lâmina com gelo, deixando Oikawa maravilhado. Com o monstro incapaz de se mover livremente no ar, Rei desfere um golpe crítico que o faz cair no chão, derrotando-o totalmente. As garotas correm até ele como de costume para parabenizá-lo, mas ele lhes diz que tudo foi graças a elas. Oikawa está impressionado com o trabalho em equipe que acabou de ver e conclui que Rei é exatamente como o relatório dizia. No entanto, Oikawa pode ver que Rei ainda está escondendo seu verdadeiro poder. Nesse momento, Rei sugere que voltem para a associação para fazer seus relatórios, mas Oikawa lhe diz para esperar. Oikawa saca a caixa quadrada e diz a Rei que gostaria de testá-lo. Oikawa diz a Rei que a caixa pode ser usada para capturar monstros, mas, ao mesmo tempo, também pode ser usada como um método de treinamento. Oikawa então se abre, dizendo a Rei que quer ver seu verdadeiro poder. Por causa disso, Oikawa quer que Rei derrote os monstros selados dentro da caixa. Ele garante que irá selar novamente os monstros se começar a ficar perigoso, mas caberá a ele dizer se deve fazê-lo ou não. Rei finalmente percebe por que Oikawa o seguiu, e embora ele ainda não conheça seus verdadeiros motivos, Rei não pode deixar passar uma oportunidade de ganhar mais experiência. Rei então aceita o pedido de Oikawa, e Oikawa deslacra a caixa quadrada. Nesse momento, uma sombra negra aterrorizante aparece da caixa. Aparentemente, o monstro que reside na caixa é um que muda sua aparência dependendo do medo de seu oponente. Oikawa está animado para ver que tipo de aparência ele verá e, como esperado, o maior medo de Rei, Cronos, emerge suavemente da caixa. Oikawa fica chocado ao ver isso, já que é a primeira vez que ele verá um monstro assim. Enquanto Oikawa está animado com a nova experiência, Rei está em pânico. Yuri e Aya se perguntam por que a sombra negra se transformou de repente em uma forma humanoide. Pela aparência, podem ver claramente que não é um monstro normal. Ao mesmo tempo, Oikawa se pergunta que tipo de monstro ele está encarando e se Rei já havia lutado contra um monstro no passado. Rei, por outro lado, está surpreso que, embora não esteja enfrentando o verdadeiro Cronos, ele ainda sente a aura avassaladora vindo dele. Rei então deixa seu medo de lado e vai atrás do monstro com a intenção de acertar o primeiro golpe, mas Cronos saca sua longa espada vermelha e bloqueia o ataque. Embora seu ataque seja defendido, Rei não se sente intimidado, e isso o motiva. Antes que Cronos possa contra-atacar, ele salta para trás para se esquivar. De repente, ele percebe que os olhos de Cronos estão mudando de cor. No último segundo, Rei sai do caminho e, do nada, um ataque de onda de choque devastador o atinge por trás. Isso choca o trio que assiste à luta, porque eles nem sabiam quando Cronos iniciou o ataque. Mesmo sendo um ataque invisível, Okawa fica impressionado com o fato de que Rei conseguiu se esquivar. Sem que eles soubessem, Rei só conseguiu se esquivar disso porque já havia enfrentado Cronos antes de sua regressão. Rei então cria uma lança de gelo e corre em direção a Cronos. Mas, ao se aproximar, ele vê Cronos sorrindo para ele. Isso distrai, dando a Cronos a chance de socá-lo para longe. Aya grita de medo, acreditando que Rei está acabado, mas, felizmente, ele consegue aguentar o golpe. Rei começa a se preocupar porque não esperava que Cronos anulasse seu ataque tão facilmente. Aya então diz a Oikawa que a situação está ficando perigosa, e ele concorda. Oikawa decide recuperar a sombra para dentro da caixa e estende a mão para ativar seu poder. Surpreendentemente, ele percebe que algo está errado.
Yuri também percebe que Oikawa está preocupado e nada está acontecendo. Ela o incita a recuperar rapidamente a caixa, e Okawa responde que está tentando, mas a sombra está resistindo a ele. É quando eles percebem que algo além de seu poder pode ter escapado. Até Okawa está surpreso, porque a caixa nunca fez isso no passado. Como o monstro parece ter saído do controle, Yuri e Aya decidem intervir. Elas correm em direção ao monstro antes que Rei possa impedi-las. Ambas lançam seus ataques ao mesmo tempo, mas Cronos os desvia facilmente e as manda voando com um poderoso contra-ataque. As duas se chocaram contra o chão, deixando uma explosão massiva. Rei observa horrorizado enquanto tenta ver se as duas ainda estão vivas. Oikawa então se desculpa pela forma como as coisas aconteceram. Ele diz a Rei que vai consertar tudo e ativa sua magia de barreira para conter Cronos. A confiança de Oikawa é logo abalada quando Cronos dá um sorriso maligno antes de quebrar a restrição em seu corpo. O medo toma conta de Rei, pois eles não esperavam que Cronos fosse capaz de se libertar da magia de barreira de Oikawa. Oikawa admite que eles estão em apuros, e se não tomarem cuidado, serão simplesmente aniquilados. Rei então para um momento para avaliar a situação e percebe que o falso Cronos está usando algum tipo de habilidade estranha. Ele então percebe que o monstro está recriando a aparência e as habilidades de Cronos de sua memória. A solução para tudo isso imediatamente vem à sua mente, e ele diz a Oikawa para recuar. Rei lembra que em sua vida passada, ele estava fugindo de Cronos. Mas, do jeito que as coisas estão, ele só ficará preso se não fizer um movimento. Rei então dá um grande salto em direção ao monstro porque percebeu que o monstro mudou de aparência por causa da habilidade estranha. Assim que ele se aproxima do monstro, o monstro balança sua espada com força em direção a Rei, mas ele se esquiva. Rei então tem a chance de diminuir a distância para tocar no monstro. Assim que o faz, ele ativa o dreno de habilidade, liberando uma enorme explosão de energia. No entanto, o plano de Rei funciona, e o monstro vira pó, sinalizando sua derrota. Oikawa fica em choque enquanto o suor escorre pelo seu rosto, se perguntando que tipo de habilidade ele acabou de ver Rei usar. É nesse momento que ele finalmente começa a questionar quem exatamente Rei é. 3 dias depois, Yuri e Oikawa se encontram em um prédio estranho, e enquanto caminham pelo corredor, eles conversam sobre os eventos dos últimos dias. Yuri diz a Oikawa que ele deveria estar feliz por Rei tê-lo perdoado pelo que aconteceu. Oikawa concorda com Yuri, mas ele avisa a Yuri que Rei é muito mais incrível do que ela realmente relatou. Eles logo chegam a uma porta gigante, e sentado dentro da grande sala está o Rei Azul, Ojitsuki. Os dois se curvam para ele para prestar seus respeitos, e ele os incentiva a ficarem à vontade. Aparentemente, hoje esteve fora por algum tempo explorando masmorras em outros países. Oikawa fica surpreso que hoje está assumindo tantas tarefas, e hoje informa que os superiores da associação são sempre exigentes, e ele não tem escolha, já que alguém tem que fazer isso. Yuri então fala sobre por que Ojo também foi convocado, o que significa que a masmorra para a qual ele foi é tão perigosa quanto a masmorra de Ikebukuro. Yuri fica impressionada que Ojo teve que enfrentar esse tipo de masmorra em 10 locais diferentes, o que mostra o quão poderoso ele é. Ojo então sugere que eles passem para o assunto principal do dia. Ele diz aos dois que gostaria de ouvir mais sobre Rei. Os dois concordam, e momentos depois, eles contaram a ele tudo o que podiam sobre Rei. Ojo está impressionado, e Oikawa concorda com ele, dizendo que Rei é bastante poderoso. E, pelo que parece, ele pode ser até mais forte do que ele, que é um mago de rank S. Ojo fica surpreso que Rei não só tem excelentes habilidades de combate, mas também tem uma habilidade que lhe permite roubar as habilidades dos outros. Sem que Ojo e Oikawa saibam, Yuri ainda tem mais a dizer, mas está guardando para si porque pode acabar deixando-os de queixo caído. Ojo admite que, com tudo que ouviu, Rei despertou seu interesse, e antes que eles saiam, ele lhes pede um favor. Mais tarde, Rei e Ai estão passando pela recepção no prédio da associação quando Hinata chama freneticamente o nome de Rei. Rei corre até ela, perguntando qual é o problema. Hinata parece triste enquanto diz a Rei que não tem ideia do que Rei deve ter feito para merecer o que ela está prestes a lhe contar. Rei então pergunta a ela qual é o problema, e Hinata o informa que ele foi convocado pelo Rei Azul porque ele quer conhecer Rei pessoalmente. Pouco tempo depois, Rei se dirige ao palácio de Ojo para encontrá-lo. Rei fica impressionado no momento em que põe os olhos em Ojo, o Rei Azul. Em sua vida passada, Ojo era conhecido como o verdadeiro rei da cor entre os outros reis. Aparentemente, Rei também adorava Ojo porque ele era forte, e além disso, ele fazia questão de proteger os fracos. Rei sempre foi atraído por suas palavras, e é por isso que ele almejava se tornar uma grande pessoa como ele. No entanto, algo terrível aconteceu naquela época porque Ojo foi pego na torrente de um colapso de masmorra, e ele foi morto em batalha. Isso basicamente aconteceu porque ele se sacrificou como um escudo para proteger os civis durante a evacuação.
Em troca, ele se tornou um herói que morreu para salvar inúmeras vidas. No entanto, agora na linha do tempo atual, Rei se pergunta o que Hojo poderia querer com ele. Rei ainda está quebrando a cabeça com isso quando Yuri aparece na sala, chocando porque Oikawa também está na sala. Hoje então diz a Rei que vai explicar tudo a ele. Ele revela que Oikawa e Yuri são olheiros responsáveis por recrutar pessoas talentosas de todo o mundo. Basicamente, eles são membros dos Apóstolos do Cajado Sagrado. Rei fica chocado ao ouvir isso, pois já ouviu esse nome antes. Ai então lhe diz que é um grupo de elite sob o comando direto do próprio Rei Azul. Hoje então confessa, revelando que foi ele quem pediu para Rei conquistar a masmorra. Além disso, foi ele também quem fez Oikawa segui-lo. Finalmente, Rei percebe que eles queriam ver sua força real, e é por isso que pediram para ele lutar contra o monstro. Yuri também confessa que se juntou ao grupo de Rei porque parecia divertido. Hoje abre o jogo, dizendo a Rei que está interessado nele e que gostaria que Rei se juntasse a eles. No entanto, ele avisa Rei que gostaria de ver sua humanidade primeiro, porque ainda há muito que permanece oculto quando se trata de magos com múltiplas cores. Hoje então pergunta a Rei o que é que ele quer. Rei então leva um momento para pensar antes de dar sua resposta, e ele diz a Hojo que quer se tornar mais forte do que qualquer outra pessoa. Hoje então lhe pergunta se ele está tentando se tornar o mago mais forte e também se tornar o rei de uma cor que o supere como pessoa. Antes de dar sua resposta, Rei pensa por um minuto, e com paixão, ele dá sua resposta, dizendo a Hojo que gostaria de ser mais forte do que ele. Hojo informa que está satisfeito com sua resposta, e com isso, ele pergunta a Rei se ele gostaria de se juntar aos Apóstolos do Cajado Sagrado. Rei e Aya ficam ambos chocados quando ouvem a oferta de Hojo, e Hojo acrescenta que tem certeza de que Rei se sairá bem ao lado de pessoas competentes. Após aceitar a oferta, Oikawa diz a Rei para segui-lo, e pouco depois, eles chegam a uma sala cheia de magos de elite que estão sob o comando de Hojo, os Apóstolos do Cajado Sagrado. Um dos membros, Kurashashi, é o primeiro a se manifestar, mencionando sua decepção com o fato de Rei ainda ser jovem. Os outros na sala são forçados a lembrá-lo de que ele tem a mesma idade de Rei, e é assim que ele age quando está animado. Oikawa então diz a Rei para se sentar para que ele possa explicar o pedido de Hojo a todos. Oikawa então explica ao grupo que sua missão é conquistar 2 masmorras, e ambas são masmorras de alto nível com um nível recomendado acima de 65. Para fazer isso, eles vão se dividir em 2 equipes para enfrentar simultaneamente as 2 masmorras. Oikawa menciona que aqueles que irão para a masmorra de Makuhari são ele mesmo, Yashiro, Shiroi e Azuma. Por outro lado, Rei e seu grupo irão para a masmorra de Tama, mas eles serão acompanhados por Kurashashi. Kurashashi surta ao ouvir isso, exigindo saber por que ele foi colocado com o Rei e sua turma. Yuri o provoca, perguntando se ele está infeliz com isso, e Kurashashi responde que não. Oikawa então diz a Kurashashi que ele não tem com o que se preocupar, pois Rei é habilidoso o suficiente, além disso, possui 3 cores de mana. Kurashashi discorda que ter uma grande variedade de mana significa que alguém é forte o suficiente, porque o irmão de Rei, Kai, também era assim. Rei fica chocado ao ouvir o nome de Kai, e Kurashashi revela que Kai foi um membro dos Apóstolos do Cajado Sagrado. Ele acrescenta que eles podem chamar Kai de o Rei Roxo, mas ele ainda não é nada comparado a eles. Rei então se lembra que Yuri disse a mesma coisa sobre Kai, e isso mostra a Rei que é assim que as pessoas agora veem Kai. Kurashashi continua com sua tagarelice, falando sobre como múltiplas cores não significam que alguém é forte. Além disso, ele acredita que foi Oikawa quem ajudou o Rei a limpar a masmorra de Ikebukuro. Em essência, Kurashashi está dizendo que Rei é um fracote. Ai então se exalta, dizendo a Kurashashi que ele está errado, porque Rei não é fraco. Ela menciona que Kurashashi só terá o direito de julgá-lo quando vir o que Rei pode fazer com seus próprios olhos. Graças ao grito de Aya, Kurashashi finalmente cede, e ele concorda em se juntar ao grupo de Rei para conquistar a masmorra. Já que todos estão de acordo, Oikawa lhes diz que eles seguirão com o mesmo plano. Ele avisa a Kurashashi que ele testemunhará o poder de Rei por si mesmo. Kurashashi ainda acha que Oikawa está bajulando o Rei, e ele o incita a parar de enfatizar isso. Enquanto se preparam para a missão, Rei sabe que é imperativo que ele mostre sua força, mas ao mesmo tempo, ele precisa de mais camaradas quando finalmente quiser enfrentar Cronos. E mesmo que as palavras de Kurashashi sejam duras e degradantes, ele ainda precisa dele. Pouco depois, eles chegam à masmorra de Tama, e em pouco tempo, uma horda de monstros se aproxima deles. Rei ainda está tentando dizer à equipe que eles precisam trabalhar juntos quando Kurashashi o interrompe, dizendo que trabalhar em equipe é estressante. Sem consultar o resto da equipe, Kurashashi salta em direção aos monstros com um poderoso ataque de punho imbuído em chamas. Apenas um soco dele estilhaça o chão e libera uma onda de choque massiva que quase joga a Aya para longe. Com apenas um único golpe,
Kurashashi elimina a horda de monstros, e ele provoca Rei, dizendo que tem certeza de que ele não consegue fazer o que ele acabou de fazer. Assim como antes, Kurashashi salta novamente, dizendo à equipe que ele vai simplesmente conquistar a masmorra sozinho. Rei então se vira para as garotas, avisando que não tem a intenção de perder para Kurashashi. Com isso, ele corre atrás de Kurashashi, deixando as garotas para trás. Rei elimina um monte de monstros ao mesmo tempo, e Kurashashi o informa que seu movimento está melhorando um pouco. Rei agradece o elogio e continua o que está fazendo. Aya reclama sobre como tudo se transformou em uma grande bagunça, mas Yuri diz a ela que ela deveria estar orgulhosa porque Rei está acompanhando o ritmo de Kurashashi. Yuri menciona que a habilidade de Kurashashi é especial porque ele pode usar sua mana consecutivamente em uma área ampla. É basicamente por isso que Kurashashi é uma ameaça para um grande grupo de inimigos. Yuri menciona que Kurashashi atualmente detém o título do homem que matou mais monstros, mas mesmo assim, Rei está conseguindo acompanhar o ritmo de tal homem. Com um sorriso no rosto, Yuri declara que Rei é um mago incrível. 10 minutos depois, eles chegam à sala do chefe, chocando Aya. No fundo, Rei pode sentir algo mudando nele, e isso é graças ao fato de ele estar competindo com Kurashashi. Ao entrar na sala do chefe, a equipe fica atordoada ao ver um olho gigante olhando para eles de cima. A equipe está se preparando para lutar contra o chefe quando percebe algo estranho acontecendo. O chefe começa a atrair todos os monstros que eles derrotaram. Para sua maior surpresa, o monstro-chefe absorveu os monstros mortos para finalmente se tornar algo ainda mais assustador, uma besta quimera, que nunca foi vista antes. Como é um monstro desconhecido, Rei tenta dizer a Kurashashi que eles precisam ter cuidado. No entanto, Kurashashi os ignora e avança em direção ao monstro-chefe, falando sobre como não está intimidado. Kurashashi salta em direção ao monstro e desfere um soco flamejante que deixa uma enorme chama em seu rastro. Todos eles assistiram com paciência para ver se Kurashashi conseguiu derrotar o monstro. No entanto, quando a chama se dissipa, Kurashashi percebe que o monstro ainda está de pé e bloqueou seu ataque com o braço. Antes que Kurashashi perceba, o outro braço do monstro já está alcançando sua garganta. Bem quando o monstro está prestes a arrancar sua cabeça, Rei entra em ação e arrasta Kurashashi para longe do perigo usando a mão de mana. Rei pergunta se ele está bem, mas ele está claramente focado em não perder para Rei. Nesse momento, eles veem o monstro regenerando seu corpo danificado, o que o torna ainda mais perigoso. Como se isso não bastasse, o monstro levanta a cabeça e começa a se preparar para disparar o que parece ser um laser. Sem dúvida, Rei sabe que vai ser mortal, e ele grita para seus companheiros de equipe para desviarem. O laser atinge, liberando um golpe mortal que a equipe sabe que os teria matado se não tivessem desviado. Até Kurashashi está preocupado, mas ele está aliviado que o monstro não tem o que é preciso para disparar o laser consecutivamente. Sendo esse o caso, Yuri acredita que é hora de eles também irem ao que interessa. Ela dispara lanças de gelo no monstro, mas para sua surpresa, o monstro não sofre nenhum dano. É nesse momento que ela percebe que o fato de Kurashashi conseguir danificar o monstro com seu fogo não era brincadeira. Rei percebe que eles estão em uma situação difícil, porque se continuarem esperando, o monstro vai disparar outro tiro, que pode ser pior do que antes. Rei tem planos de atacar o corpo principal do monstro, mas ele sabe que ele usaria seus braços para atrapalhar novamente. Rei então descobre uma maneira, e ele diz a Aya para lançar a fusão de mana em Kurashashi. Aya fica surpresa ao ouvir isso, e Rei confirma que foi isso que ele disse. Aya então ativa seu poder, banhando Kurashashi com tanta mana que ele é forçado a gritar. Rei então diz a Kurashashi para atacar o corpo principal do monstro enquanto eles ainda têm tempo. Kurashashi faz o que foi dito, e ele salta em direção ao monstro, desferindo uma poderosa explosão em seu corpo. Mesmo com a quantidade de poder de fogo que Rei desferiu no corpo do monstro, ele ainda está de pé. Irritado, o monstro começa a preparar outra explosão de laser. A equipe começa a surtar, mas é exatamente isso que Rei quer. Ele passa correndo por Kurashashi, dizendo que ele realmente abriu o caminho. Rei se aproxima do monstro antes que ele tenha a chance de liberar seu laser, e Rei prepara sua poderosa chama negra. Assim que o monstro dispara seu laser, Rei libera a chama negra, sobrepujando o laser e devolvendo o dano à besta. O poder avassalador de Rei é suficiente para acabar com o monstro, deixando Kurashashi surpreso. Ele sabe que não conseguiu nem destruir o monstro com sua habilidade, e também está impressionado com a decisão de Rei de avançar em tal situação. Finalmente, Kurashashi é forçado a admitir que Rei é o cara. Mais tarde, o público fica sabendo da última vitória de Rei, e todos ficam impressionados com o fato de Rei estar mostrando feitos incríveis. Infelizmente, Kai está passando quando um cara o menospreza porque Rei agora é a nata da nata. Quando Rei e seu grupo retornaram ao prédio dos apóstolos, Hoje os elogia por fazerem um bom trabalho.
Ele pergunta se a masmorra de Tama deu mais trabalho do que a masmorra anterior, e Rei confirma isso, dizendo que eles realmente encontraram um novo tipo de monstro. Oikawa então pergunta a Kurashashi o que ele acha de Rei depois de vê-lo lutar. Kurashashi responde relutantemente que Rei não é ruim, e acrescenta que Rei também tem uma boa estratégia. Uma das membros da equipe repreende Kurashashi por menosprezar Rei, e mesmo depois de ver o que ele pode fazer, ele ainda reluta em admitir que ele é impressionante. Kurashashi grita para a garota calar a boca antes de se virar para Rei para se desculpar por chamá-lo de nomes horríveis. Com isso, Kurashashi admite que Rei é forte. Rei sorri ao ouvir isso, e ele diz a Kurashashi que também está feliz por tê-lo ajudado, então ele não precisa realmente se desculpar. Kurashashi se esforça para esconder o quão animado está, e disfarça com alguma besteira, mas todos conseguem ver através da sua farsa. Hoje está feliz que Kurashashi aprovou o Rei, porque não há mais ninguém para reclamar dele. Hoje então estende a mão para dar a Rei o distintivo dos apóstolos, o que significa que ele agora é um membro oficial da equipe. Hoje o informa que ele está livre para continuar trabalhando com seu grupo, mas o incentiva sempre a arranjar tempo para eles também. Os dois então apertam as mãos para fechar o acordo. Enquanto isso, Ai está totalmente pasma porque, embora saiba que Rei é impressionante, ser reconhecido por um dos magos mais fortes é um padrão totalmente novo. Kurashashi tenta agir como um irmão mais velho, dizendo a Rei que vai colocá-lo sob sua asa, mas Yuri está lá para estragar tudo para ele novamente, dizendo que ele é quem precisa de uma lição. Kurashashi grita de frustração, dizendo para Yuri simplesmente calar a boca. Por outro lado, Hojo está feliz por ter colocado Kurashashi na equipe de Rei, porque isso os ajudou a criar um bom vínculo. Oikawa também sabe que Kurashashi teria sido contra o recrutamento de Rei se não tivesse visto em primeira mão o que ele podia fazer. Oikawa está impressionado com o quão inteligente Hojo é em seu pensamento. Assim que todos estão de acordo com a indução de Rei, Hojo se manifesta dizendo que tem uma sugestão. Para a surpresa de Rei, Hojo incentiva a assumir o título de Rei Negro. Enquanto isso, Kai e seu grupo são vistos lutando contra monstros em uma masmorra, e Kai não parece ele mesmo. Um dos membros da equipe o incentiva a usar a habilidade de Overclock, esquecendo-se totalmente de que Kai não pode mais usá-la. Depois de lutar por um tempo, o grupo consegue eliminar os monstros. Os membros do grupo de Kai assumem que vão descansar, mas Kai os choca, dizendo que eles precisam ir mais fundo. Seus companheiros de grupo lembram que eles estão na masmorra por 5 dias consecutivos, e seria melhor se eles parassem. Kai apenas diz ao cara para calar a boca e segui-lo. O cara então começa a duvidar se é certo eles seguirem Kai, mas o outro cara da equipe o repreende, dizendo que eles precisam apoiar Kai porque este é o momento em que ele mais precisa do apoio deles. No fundo, Kai está pensando em como vai conquistar a masmorra rapidamente. Ele parece frustrado, e toda a saga com seu irmão não está ajudando. Na verdade, um repórter se aproximou de Kai apenas para perguntar sobre seu irmão. Eles mencionaram o fato de que Hojo havia reconhecido o Rei, e ouvir isso contribui para sua raiva. Por causa disso, Kai está desesperado para mostrar à sua antiga equipe que ele é o mais forte. Em outro lugar, Cronos está animado por ter encontrado a pessoa certa para usar como um peão. Em uma rápida revelação, o mundo inteiro mudou quando as masmorras apareceram, e tornou-se uma era na qual magos fortes alcançaram status social. Magos se tornaram superestrelas que começaram a assinar grandes contratos. Ser um mago já era raro, mas ser um mago de 2 cores era ainda mais raro, e Kai acabou sendo um deles. Isso imediatamente elevou o status de Kai, e ele se tornou o assunto da cidade. Todos que haviam se distanciado de Kai começaram a correr atrás dele. Até mesmo os apóstolos que eram orgulhosos permitiram que Kai se juntasse a eles como o membro mais jovem da equipe. No entanto, a equipe supostamente agiu de forma rude com ele, e ele deixou o grupo porque não reconheceram suas habilidades. Surpreendentemente, Rei foi o único que não o tratou de forma diferente. Mesmo que Rei não tivesse nenhum talento, Kai podia ver que Rei estava sempre olhando para ele como se pudesse alcançá-lo um dia. Kai odiava isso porque acreditava que havia sido escolhido pelo mundo, e Rei agia como se pudesse alcançá-lo. Por causa disso, Kai decidiu que ia mostrar a ele que está em outro nível. No entanto, as coisas já parecem ser diferentes. No entanto, Rei acha que ainda tem uma chance. Kai está andando pelas ruas quando Kurashashi aparece atrás dele. Kurashashi o lembra que a última vez que se viram foi quando ele foi expulso da equipe. Kai fica furioso ao ouvir isso e tenta corrigir a ideia, afirmando que ele se demitiu e não foi demitido. Ele acredita que Hojo tinha inveja de seus talentos, e por isso agia como um chefe para ele em vez de tratá-lo como igual. Kai então menciona que também ouviu falar que Rei se tornou um membro da equipe, e Kurashashi pergunta se ele tem algum problema com isso. Kai começa a falar mal de Rei, mas Kurashashi o interrompe, mandando-o calar a boca.
Kurashashi fica sério ao falar com Kai, dizendo que ele é livre para pensar o que quiser, mas foi confirmado que a habilidade de Rei é real. Ele acrescenta que Rei está se mantendo discreto, apesar de ser um mago de duas cores, ao contrário de Kai. Kai se exalta, mandando Kurashashi calar a boca porque ele é o Rei Roxo, que é o título mais alto que um mago pode ter. Ele insiste para que Kurashashi pare de compará-lo a Rei, mas Kurashashi apenas sorri de lado, dizendo a Kai que ele não sabe de nada. Kurashashi lhe diz que Rei agora recebeu a recomendação para se tornar um rei, que veio pessoalmente de Hojo. Quando Kai ouve isso, ele quase desmaia de choque porque percebe que Rei está prestes a se tornar como ele. Kurashashi então diz a Kai que Rei ainda não lhes deu sua resposta e, além disso, ele avisa a Kai que seu irmão não está correndo atrás de títulos como ele. Kurashashi então encerra a conversa dizendo a Kai que Rei agora está acima dele, e é por isso que ele é adequado para ser um rei. Kai surta porque não consegue admitir o fato de que Rei está prestes a ultrapassá-lo. Por causa disso, Kai tem se esforçado ao máximo nas masmorras. Depois de lutar por tanto tempo na masmorra, seus companheiros aconselham que eles lutem contra o chefe no dia seguinte, mas Kai os cala, dizendo que ele é o mais forte. Kai abre a porta da sala do chefe com a intenção de provar aos seus companheiros que ele é forte. Surpreendentemente, o que ele encontra dentro da masmorra é um slime de nível 20, e isso decepciona Kai. Seus companheiros, por outro lado, estão com medo de que as coisas não estejam sob controle, pois nunca viram aquele tipo de monstro antes. Em sua busca para mostrar que é forte, Kai decide que vai matar o monstro instantaneamente. Ele acumula aura enquanto lança uma rajada mágica no slime, aparentemente matando-o. Os membros de sua equipe o parabenizam, dizendo que ele conseguiu, mas eles nem terminaram de falar quando suas cabeças voam de seus pescoços como pinos de boliche. Kai se vira freneticamente para ver seus companheiros de equipe mortos. Antes que ele perceba o que está acontecendo, o slime ficou maior e o subjugou. Kai tenta revidar, mas o slime é forte demais e se força para dentro do corpo de Kai, acabando por se fundir com ele. Enquanto isso, Cronos se alegra em sua prisão porque finalmente conseguiu um novo peão. Momentos depois, Kai se levanta, com uma aparência diferente, mas dá uma risada maligna, dizendo como agora se sente muito bem. Por outro lado, parte do selo que prendia Cronos se quebrou. Em outro lugar, no centro de treinamento das instalações dos apóstolos, Rei e a equipe são vistos praticando. Após alguns minutos de treino, Oikawa sugere que eles façam uma pausa. Aya corre para dar a Rei uma toalha para secar o rosto, e ela também diz a Kurashashi que aprendeu muito só de vê-lo treinar. Kurashashi tenta esconder o rosto vermelho, mas está bem claro que ele está corando muito. Kurashashi então menciona que encontrou Kai mais cedo naquele dia. Kurashashi então revela tudo o que conversaram, rindo de como Kai acha que ainda é mais forte que ele. Yuri encontra uma maneira de provocar Kurashashi novamente, dizendo que ele foi pessoalmente atrás de Kai porque está menosprezando alguém que ele mesmo aprovou. Kurashashi quase desmaia de choque porque Yuri não está mentindo. No entanto, Rei nem está focado neles porque está pensando na última vez que viu Kai, que foi depois do duelo. Ele começa a se perguntar quando foi que ele e Kai começaram a se afastar, e teme que possa terminar como em sua vida anterior. Ele então conclui que precisa resolver tudo como irmãos. De repente, outro membro da equipe chega correndo, dizendo que houve uma emergência. Acontece que a dungeon de Shinjuku entrou em colapso, e muitos monstros estão saindo da dungeon. A equipe corre imediatamente para o local e expressa seu choque com os monstros saindo da dungeon. Rei também fica surpreso porque o colapso da dungeon de Shinjuku ainda não deveria acontecer, mas as coisas tomaram um rumo estranho. Oikawa então diz à equipe que eles não têm tempo para pensar porque o Rei Azul está longe em uma missão. Ele os informa que cabe a eles lidar com a situação e diz à equipe que devem priorizar a evacuação dos cidadãos. A equipe confirma a instrução de Oikawa e entra em ação, salvando civis próximos enquanto destroem os monstros. Enquanto Kurashashi está ocupado causando estragos, Oikawa cria uma barreira para os civis escaparem. Rei fica impressionado que a equipe está cumprindo seus deveres sem se abalar, o que é esperado da equipe especial. Rei lembra que em sua vida anterior, houve muitas vítimas durante o colapso da dungeon, mas ele tem certeza de que conseguirão lidar com a situação em sua vida atual. De repente, um monstro gigante aparece em cena, que parece ser o chefe. Kurashashi está animado para enfrentar o monstro porque o vê como nada mais que um grande alvo. Kurashashi ainda está se preparando para enfrentar o monstro quando o Rei vem voando em sua direção. Com apenas um soco de Rei, ele estilhaça o monstro em pedacinhos. Rei está prestes a começar a comemorar quando ouve uma risada maligna atrás dele. Ele reconhece a voz. Quando se vira, vê Kai com asas voando no céu. Para piorar, Kai parece absolutamente ameaçador enquanto encara Rei, dizendo que o encontrou. Rei observa com horror e surpresa enquanto pergunta a Kai por que ele tem aquela aparência. Kai ri de Rei,
perguntando se ele está falando de sua forma ou de seu objetivo de esmagá-lo. Surpreendentemente, Kai usa a palavra no plural ao dizer isso, insinuando que há algo mais dentro dele. Nesse momento, Rei sente Kai atrás dele e reage no último segundo para evitar ser decapitado. Kai zomba de Rei, dizendo que ele pode ter conseguido desviar do golpe, mas se pergunta até onde ele vai chegar. Kai continua atacando Rei, colocando-o na defensiva. Rei leva um corte no rosto em certo momento, mas ele podia sentir que seu irmão não estava agindo normalmente. Ele se pergunta o que está acontecendo com Kai, que o está fazendo agir como um monstro. Rei continua a desviar dos golpes de Kai. Em certo ponto, Kai para de atacar. Ele diz a Rei que pode ver a expressão em seu rosto, que mostra claramente que ele está em negação. Kai então diz a Rei que tudo o que está acontecendo é culpa dele. Kai afirma que ganhou sua forma de monstro para ter o poder de matar Rei. Rei fica chocado ao ouvir isso, porque Kai usar a palavra matar contra ele é totalmente fora de propósito. Rei fica paralisado enquanto Kai avança em sua direção, pronto para acabar com ele. Felizmente, Kurashashi aparece na hora certa para chutar o rosto de Kai, mandando-o pelos ares. Kurashashi ainda pensa que Kai está normal e começa a repreendê-lo por agir por conta própria durante uma situação de emergência. Kai grita para Kurashashi parar de brincadeira, mas Kurashashi grita de volta, dizendo que Rei, a quem ele está tentando matar, é seu irmão. Kai então diz arrogantemente que não se importa com fraternidade, pois está ali para mostrar a Rei o quão insano é seu poder. Kai então salta no ar, liberando uma saraivada de ataques que afeta até mesmo a população civil na área. Felizmente, a barreira de Oikawa está lá para manter os civis seguros. E como ele está protegendo os civis na área, ele não pode ajudar Rei e Kurashashi. Rei então grita com seu irmão, dizendo que sabe que ele é violento, mas ao mesmo tempo, não esperava que ele fosse tão longe. Kai zomba da ingenuidade de Rei, dizendo que vai esmagá-lo. Kai então lança uma saraivada de rajadas mágicas na equipe. Kai fala arrogantemente sobre como seu poder é incrível, e Rei diz à equipe que eles precisam parar Kai. Kurashashi leva isso a sério imediatamente, e sua expressão muda. Aparentemente, Kurashashi percebeu que é uma perda de tempo conversar com Kai. Kurashashi salta em direção a Kai com a intenção de explodi-lo em pedaços. Kurashashi acerta seu ataque com sucesso, deixando uma nuvem de chamas. No entanto, quando o fogo se dissipa, Kurashashi percebe que Kai havia bloqueado seu ataque com sucesso. Quando Kurashashi percebe que Kai está fora de controle, Kai já enfiou a mão em seu peito. Rei grita o nome de Kurashashi enquanto Kai o joga no chão, mas ele não obtém resposta. Rei continua gritando o nome de Kurashashi sem fazer nada. E justo quando Kai está prestes a acabar com Kurashashi, Oikawa entra na luta. Ele bloqueia o ataque de Kai com sua barreira e também protege Kurashashi. Oikawa expressa sua decepção com quão baixo Kai caiu, e o avisa que é hora de enfrentar sua ira. Sem hesitar, Oikawa libera sua magia de barreira, a caixa quadrada para prender Kai. Yuri tenta dizer a Oikawa para não usar essa habilidade, pois usá-la contra um humano coloca um grande fardo no conjurador. Oikawa diz a Yuri que está ciente disso, mas não pode perdoar Kai porque ele já feriu seus amigos. Oikawa continua a encurralar Kai, mas logo percebe que a habilidade está exigindo muito dele. Em menos de um minuto, as mãos de Oikawa começaram a jorrar sangue. Oikawa percebe que as coisas estão mais difíceis do que esperava, pois não imaginava que sofreria tanto dano. No entanto, ele está determinado a selar Kai de qualquer maneira. De repente, Kai libera uma grande quantidade de energia de seu corpo, finalmente estilhaçando a barreira de Oikawa enquanto zomba deles, dizendo que não tem intenção de deixar as coisas acontecerem do jeito deles. Kai então fala sobre como seu corpo ainda não está em perfeitas condições. Yuri fica chocada ao ouvir isso, pois Oikawa nem se conteve, mas Kai ainda consegue se mover como se nada tivesse acontecido. Kai então se vira, dizendo que está indo embora. No entanto, ele avisa Rei que na próxima vez que o encontrar, ele vai matá-lo. Esta é a última palavra de Kai enquanto ele voa para longe, deixando Rei questionando todas as suas escolhas de vida. No dia seguinte, a notícia do ataque se espalhou pelo país. Embora os magos estivessem lá para ajudar, os civis não puderam deixar de mencionar o quão caótico tudo se tornou. Os civis em outras regiões também estão preocupados com a possibilidade de monstros começarem a aparecer em qualquer lugar. Alguns até acreditam que evacuar para lugares com menos dungeons os ajudaria. Sem dúvida, Oikawa podia ver que a sociedade estava começando a entrar em pânico. No entanto, o principal problema que eles enfrentam é Kai caindo para o lado sombrio. Ele começa a se perguntar o que eles podem fazer antes que tudo vá para o inferno. Enquanto isso, Aya, Yuri e Rei estão cuidando de Kurashashi no hospital, e Rei parece muito triste porque se culpa pelo que aconteceu. Ele está com raiva de si mesmo por não conseguir parar Kai ou pelo menos detê-lo, o que resultou em Kurashashi sendo estripado. Yuri então diz a Rei que eles precisam ir porque hoje está chamando por eles.
Momentos depois, eles chegam ao palácio de Hojo, e ele os informa que eles podem ter reduzido os monstros, mas não podem permitir que Kai continue vagando livremente. Os membros da equipe então perguntam a Hojo o que devem fazer, e Hojo revela que falou com os outros reis das cores primárias. Aya fica confusa ao ouvir isso, e Yuri explica a ela que são eles que têm o poder de tomar as decisões em uma situação de emergência como essa. No fundo, Yuri está preocupada porque toda a situação deixou os outros reis ameaçados. Hoje então menciona que o plano deles pode parecer duro, mas todos decidiram subjugar Kai. Rei fica chocado ao ouvir isso, porque este é um termo usado para monstros. Oikawa interrompe dizendo que o termo usado para Kai está correto, porque Kai cometeu muitos atos indiscriminados, e é por isso que os outros reis chegaram a essa conclusão. Eles concordaram friamente com isso para evitar mais vítimas. Aparentemente, eles descobriram onde Kai está se escondendo, e hoje os informa que ele participará pessoalmente da incursão. Rei começa a suar de medo, perguntando se há outra maneira sem subjugar Kai, mas Hojo diz que não. Ele lembra Rei que até mesmo a caixa quadrada de Oikawa foi inútil contra Kai, e eles não podem simplesmente ficar parados e deixar as coisas como estão. Hoje informa Rei que a decisão já foi tomada, e Kai será subjugado no dia seguinte. Embora Rei saiba que Kai tem seus lados ruins, ele sabe que seu irmão também tem seus lados bons, o que o faz se perguntar se realmente não há outra maneira. Nesse momento, Oikawa pega seu telefone porque recebeu uma mensagem de texto. Ele informa a equipe que Kurashashi recuperou a consciência, e isso traz uma onda de alívio para toda a equipe. Kurashashi também envia uma mensagem para Rei, dizendo-lhe para não se preocupar com ele, mas para se recompor e colocar um pouco de juízo na cabeça do irmão. As palavras de Kurashashi são suficientes para dizer a Rei que ele não pode desistir, porque precisa consertar as coisas, já que Kai é seu irmão mais novo. Rei então pergunta a Hojo se ele pode lhe dar uma chance. Ele sabe que Kai é perigoso, mas acredita que há uma possibilidade de consertar as coisas. Hoje informa a Rei que a subjugação de Kai começa na tarde seguinte, mas ele diz a Rei que ele pode fazer o que quiser antes disso. Rei fica aliviado ao ouvir isso e agradece a Hojo pela chance. Surpreendentemente, Aya e Yuri dizem que vão se juntar a Rei porque estavam em seu grupo antes de se juntarem aos apóstolos. Hojo suspira ao ouvir isso, mas não pode impedi-las, então apenas diz que elas estão livres para ir. No entanto, ele as informa que o prazo é à tarde do dia seguinte, garantindo que elas saibam que não haverá prorrogação. Rei olha para o céu enquanto jura trazer seu irmão de volta. Mais tarde, Rei e sua equipe vão para uma ilha perto do sul de Tóquio, onde dizem que Kai está escondido. Momentos depois, eles encontram Oikawa, e Rei percebe que Oikawa está lá para vigiá-lo. Oikawa confirma isso, dizendo que está seguindo as ordens de Hojo. Ele menciona que seu trabalho é vigiar a ilha e também participar da subjugação de Kai com o resto dos apóstolos. Por causa disso, ele não pode participar do que quer que Rei esteja prestes a fazer, mas em vez disso, ele passa a habilidade de barreira para ele. Rei sorri ao perceber que Hojo os enviou intencionalmente para a ilha a tempo. Rei então agradece ao Okawa, garantindo-lhe que vai trazer Kai de volta. Ao sair, Okawa diz a Rei que não tem certeza se Kai vai ouvi-lo, e por causa disso, ele faz mais uma coisa por Rei. Enquanto isso, a saúde mental de Kai continua a piorar, e ele regride muito porque odeia o fato de as pessoas não o entenderem. Os pensamentos de Cronos se infiltram em sua mente, dizendo-lhe para destruir tudo e parar de se preocupar. Cronos também percebe que Kai ainda está tentando resistir e decide interferir ainda mais. Cronos então libera mais poder no corpo de Kai, lançando um enorme feixe de luz no céu. Rei e os membros de seu grupo podem ver essa luz avassaladora de onde estão, e isso lhes diz que algo realmente sério está acontecendo. Transbordando de energia sombria, Kai declara que o poder é avassalador. Cronos então lhe diz que ele é livre para governar o mundo como desejar. Ele também o incita a destruir tudo e matar os magos para que ele possa se tornar o rei demônio. Momentos depois, Rei e as garotas encontram Kai, que começa a rir delas. Ele revela sua decepção por Rei não ter vindo com o Rei Azul. Rei então diz a Kai que hoje confiou nele para trazer Kai de volta. Isso irrita Kai, e ele diz a Rei que vai destruir ele e seu grupo. Kai libera uma poderosa explosão de seu corpo que até mesmo Rei tem dificuldade em bloquear. Rei pode ver que já há uma diferença significativa no poder de Kai em relação a ontem. Kai salta no ar declarando guerra à humanidade enquanto diz a Rei que vai começar com ele. Nesse momento, Rei diz a ele que ele ainda é o mesmo cara egoísta de sempre, por causa disso, vai enfrentá-lo. Rei avisa Kai que ele é seu irmão mais velho, o que torna seu dever parar o que quer que ele esteja fazendo. Kai ri quando ouve Rei dizer que é seu dever detê-lo. Kai o avisa que o que ele acabou de dizer o irritou, e as garotas podem ver claramente que Kai não tem intenção de ouvi-las.
Kai lança um poderoso feitiço de fogo que imediatamente isola Rei do resto de sua equipe, para que ele possa enfrentar Rei 1 a 1 com a intenção de provar seu poder. Rei ri de Kai, perguntando se a única razão pela qual ele luta é para provar seu poder a ele. Kai então responde, dizendo a Rei que não há como ele entender, mas o avisa que poder é justiça. Ele menciona que a atitude de todos em relação a ele mudou quando ele obteve seu poder, e isso porque todos respeitam o poder. Kai menciona que ninguém os reconhecerá se eles não tiverem o poder para sustentá-lo. Kai diz a Rei que sua opinião sobre ele mudou após o duelo, e é por isso que ele está disposto a deixar tudo claro para ele. Kai então prepara uma grande explosão mágica, e Rei percebe que não pode usar uma mera habilidade para bloquear isso, pois é muito mais forte que a de ontem. Rei então enfrenta a explosão mágica com a chama do abismo para dissipá-la adequadamente. Kai reconhece o feitiço como o que Rei usou durante o duelo deles. Isso o irrita ainda mais, e ele avisa a Rei que vai esmagá-lo. No entanto, Rei salta em sua direção, dizendo que não vai permitir. Rei acredita que se aproximar lhe daria vantagem, mas ele quase perde a cabeça para as garras gigantes de Kai. Felizmente, a habilidade de barreira de Okawa entra em ação para proteger Rei de morrer no início da luta. Rei então aproveita isso para desferir um golpe significativo no corpo de Kai, mandando-o pelos ares. As garotas observam com paciência, tentando ver se Rei conseguiu derrotar Kai. Durante o encontro próximo, Rei percebe que não consegue roubar o poder de Kai, o que o faz se perguntar se sua transformação tem algo a ver com isso. No entanto, ele espera que o ataque que acabou de desferir tenha causado algum efeito. A poeira se dissipa, e Rei vê Kai parado à distância com uma bola de energia em seu peito. Kai permanece imóvel enquanto tenta entender por que todos na equipe escolheram seguir Rei e até confiaram nele com seus poderes. Além disso, ele segura a cabeça em frustração, se perguntando por que Rei está tentando detê-lo. Tentando não se deixar levar por suas emoções, Kai libera outra onda de poder de seu corpo, chocando o Rei. Ele sabe que Kai atualmente não tem o overclock, então é chocante que ele consiga usar tantas habilidades. Kai não perde tempo e conjura um monte de explosões, que ele mira diretamente em Rei, pronto para explodi-lo em pedaços. Rei observa as explosões mágicas descerem sobre ele, sem se mover, elas deixam uma onda de choque massiva. Kai comemora quando vê isso, acreditando que já venceu. Ele começa a provocá-lo, dizendo como Rei é estúpido por acreditar que quer lhe dar uma lição como seu irmão mais velho, quando não tem nada comparado ao seu poder. De repente, a voz de Rei surge do local da explosão, dizendo a Kai que, apesar de sua vitória, ele parece muito triste. Kai fica chocado ao perceber que Rei conseguiu sobreviver ao seu ataque graças ao poder de Kurashashi. Com o corpo coberto em chamas, Rei diz a Kai que não vai permitir que ele caia para o lado sombrio, porque vai trazê-lo de volta. Kai, por outro lado, ainda está surpreso que Rei conseguiu bloquear seu ataque de lança demoníaca com a habilidade de área de efeito de Kurashashi. Antes de vir para a ilha, Rei havia visitado Kurashashi no hospital, e Kurashashi disse a Rei para pegar seu poder, pois ele claramente não podia lutar em seu estado atual. Agora que ele despertou o poder de Kurashashi, Rei diz a Kai que é hora de começar a agir. Ele desfere um soco poderoso em Kai, empurrando-o para trás. E quando ele pensa que está seguro, Rei continua com a habilidade de Yuri, com pressão de mana. Kai fica irritado ao ver isso novamente, mas Rei não para por aí. Ele continua disparando ataques após ataques, jogando Kai no chão. Até Kai não consegue acreditar que está sofrendo tanto dano de uma única bola de fogo. Momentos depois, Rei decide parar com os ataques incessantes, e é quando ele percebe que Kai ainda está bastante ativo. Kai começa a rir maniacamente, falando sobre como ele finalmente se lembra por que não pode usar sua habilidade de overclock. Ele finalmente descobriu que Rei pode usar muitas habilidades porque tem a capacidade de roubar o poder dos outros. Kai então diz a Rei que ele está basicamente dizendo que concorda em sacrificar os outros, já que não se importa em roubar o poder deles. Rei discorda, dizendo que ele está errado, mas Kai decide contar a Rei algo que ele não sabe. Kai menciona que 2 de seus companheiros morreram, e tudo isso por causa do fato de Rei ter roubado seu overclock. Depois que ele perdeu a habilidade, seu grupo não permaneceu o mesmo, e tudo isso graças a Rei roubar as habilidades de outras pessoas. Kai diz a Rei que ele está basicamente dizendo que não se importa em sacrificar os outros, contanto que isso o torne mais forte. Rei tenta argumentar, mas nada lhe vem à cabeça para usar como argumento contra o que Kai acabou de dizer. Começa a ocorrer a Rei que ele nunca pensou no fato de que roubar o poder de Kai resultaria na morte de seus companheiros. Rei então decide que precisa mudar como usa o poder no futuro, ou então Cronos terá a chance de destruir a humanidade. Rei permanece imóvel enquanto quebra a cabeça com tudo isso, e Kai percebe. Kai aproveita a oportunidade para avançar em sua direção, socando enquanto diz que já é tarde demais para começar a se arrepender. Kai continua a desferir uma série de golpes em Rei,
mas Rei nem sequer tenta revidar. Kai fala sobre como ele e Rei são iguais porque estão sempre a pensar nos interesses um do outro. Rei continua sem responder ou sequer revidar até Kai perfurar o seu peito com a mão. Kai fica chocado ao ver Rei parado e sem revidar. Rei então toca na mão do seu irmão, pedindo desculpa por lhe ter roubado o overclock. Nesse momento, Rei devolve-lhe a habilidade e diz a Kai que pode ter lhe roubado o poder. Mas, ao mesmo tempo, a essência de ter poder é proteger os outros. Uma enorme onda de energia do corpo de Rei empurra Kai para trás, e Rei diz a Kai que ele também precisa de poder, mas o que está a fazer é totalmente errado. Numa reviravolta surpreendente, o corpo de Rei começa a brilhar, graças aos poderes que recebeu dos seus camaradas. Rei diz a Kai que todos confiaram o seu poder a ele, e ele avisa Kai que é exatamente assim que planeia unir o poder. Rei controla os poderes, e a partir deles, saca de uma espada com uma aura avassaladora. Kai observa em choque e medo enquanto a atmosfera à volta do corpo de Rei muda. Rei então aponta a sua espada a Kai, dizendo-lhe que está na hora de eles acabarem com as coisas.